Boa tarde a todos os assistentes. O meu nome é Hugo Pinto, sou engenheiro civil, trabalho aqui na empresa Artec, Departamento Técnico de Suporte e Assistência, e vou-vos mostrar hoje esta sessão técnica subordinada ao tema do cálculo integrado de fundações, em que vamos falar sobre temas como sapatas, estacas, paredes, muros de contenção, lajes de fundação, contenções periféricas, etc. Esta é uma das sessões técnicas que estão a ser realizadas semanalmente e que iniciaram-se dia 15 de novembro. Estamos agora na sessão 4 e ainda irão decorrer mais 2 sessões até ao final deste ano. Nesta sessão de hoje vamos aqui falar sobre a parte de cálculo integrado de fundações. Vamos apoiar-nos aqui na ferramenta no NutriCalc para fazer essa análise. Em termos de critérios gerais, podemos falar que o dimensionamento de fundações está sempre condicionado pelas regulamentações que estejam selecionadas. É essencial para fazermos o estudo de fundações que exista um conhecimento do terreno, que exista, se possível, um ensaio geológico e, dependente, obviamente, do tipo de fundação e digamos, da importância das estruturas que estão a criar, essa realmente poderá ser uma informação essencial para se fazer o estudo. Aqui no NutriCalc, a nível de ensaios geológicos, vamos poder guardar o terreno, os terrenos todos que trabalhamos em base de dados, quer dizer que se guardarmos as características podemos mais tarde recuperá-las, até podemos criar para um projeto um determinado perfil de terreno para que depois, de acordo com as cotas de cada elemento de fundação, automaticamente se saiba em que tipo de terreno é que ele está a trabalhar, ou vários estratos que atravessa. E também, obviamente, para calcular as fundações haverão de existir reações, essas condicionadas pelo tipo de apoio que exista. Os assentamentos de apoio também podem ser impostos para a estrutura, ou seja, podemos impor, se quisermos, algum assentamento de apoio para estudar algum tipo de estrutura em que se tenha de considerar esse assentamento de apoio como imposto à estrutura, mas também é possível considerar que o cálculo da estrutura gera assentamentos de apoio, ou seja, considerar molas, por exemplo, como elemento de apoio e não considerar um apoio encastrado ou um apoio simples em que os deslocamentos serão zero. Este tipo de assentamentos diferenciais é realmente uma solução mais realista de apoio, mas que só se consegue fazer se houver informação do terreno também para tal. Pode atingir-se também, através de ensaios do comportamento da estrutura, alguma situação, digamos, experimental de equilíbrio da solução. Mas, obviamente, que é sempre essencial saber e ter informação do terreno. Senão, caímos sempre naquela máxima de incluir no projeto de estruturas a frase a dizer que devem ser verificadas as condições do terreno em obra para que, caso os pressupostos de cálculo sejam corretas, seja feito então o recálculo. É claro que esse não é o objetivo de nenhum projetista, estar a recalcular um trabalho que já tem feito, portanto, convém, na altura do primeiro cálculo, dotar-nos do máximo de informação sobre o terreno que lá está. Claro que os terrenos não são elementos homogéneos, podemos ter surpresas, mas é menos um problema se tivermos um ensaio geológico e informação real e concreta do terreno. A geometria da fundação também é essencial para o dimensionamento. Ou seja, vocês quando calculam uma estrutura, as reações que estão em cada ponto, em cada apoio, em cada zona, dependerão, obviamente, do funcionamento da estrutura que está acima. Portanto, é preciso que a estrutura esteja a funcionar para que as fundações também tenham um funcionamento coerente com o que se está a fazer. Portanto, a estrutura e fundações são um todo e, portanto, uma alteração na estrutura pode, obviamente, influenciar o dimensionamento das fundações, como seria de esperar. Bom, em termos de fundações, temos aqui então as fundações superficiais. Normalmente podemos classificá-las de acordo com a relação da base, da profundidade e da largura da peça. Temos aqui, por exemplo, o caso de fundações superficiais com o dB menor 4 e fundações profundas com o dB maior 4. Portanto, uma forma de distinguirmos as fundações. Aqui, para esta explicação, vamos falar sobre os vários temas. Eu tenho aqui a explicação dividida, por exemplo, neste caso, primeiro de tudo, fundações superficiais, são as mais correntes, obviamente, sapatas, lenteiros de fundação. No caso de sapatas e lenteiros de fundação, vamos aqui ver o tema das sapatas isoladas, sapatas conjuntas, por exemplo, ter 2 pilares numa sapata única, e utilizar lenteiros de fundação como viga de equilíbrio, ou seja, eles estarem a fazer o equilíbrio de momentos entre 2 sapatas, para haver um sistema de lintel, sapata-lintel-sapata, em que haja essa passagem de momentos pelo lintel para equilibrar as dimensões da sapata. Podemos, por um lado, penalizar a sapata que tem menos momentos, podemos, por outro lado, reduzir a sapata daquela que está mais excêntrica ou com mais momentos. E esse é outro tema, posicionamentos excêntricos e rotações de fundações, ou seja, as fundações não serem todas ortogonais,
mas terem, por exemplo, excentricidade na posição em relação ao pilar e terem até rotações também implementadas. No cálculo estrutural da sapata, vamos verificar aqui depois a nível de informação, de resultados, que temos então a flexão, vai ser verificada a sapata à flexão, ao transverso, a aderência e o punçoamento, aderência dos varões e punçoamento. Vamos aqui ver também nas opções de cálculo como é que se controlam as opções de armaduras e como é que se depois pode analisar a nível de listagens as informações das verificações. Na parte de modelação, isto tem umas regras básicas. Para se pôr uma sapata, ou seja, é necessário haver um apoio para haver uma sapata. Se não tiverem apoio, não há reações. Não há reações, não há sapata para calcular. Portanto, primeiro de tudo, pôr um apoio. Uma restrição. Uma mola, um apoio, qualquer restrição em qualquer direção, de translações, restrições de rotações, o que for que simule a realidade. Mas é necessário pôr um apoio para depois colocar a sapata. Da mesma forma, é necessário ter uma sapata para ter um lintel. Ou seja, se o lintel tem a função de equilibrar duas sapatas, só se pode introduzir um lintel depois ter duas sapatas, pelo menos, ou uma sapata de um muro, uma sapata isolada, uma sapata conjunta. Há qualquer duas sapatas que se possam unir com o lintel. O tipo de ligação do próprio lintel é editável. Por exemplo, se vocês quiserem não ter uma ligação rígida do lintel, é possível alterar para uma ligação elástica, por exemplo. E é possível calcular por ações ou reações. Ou seja, eu posso ter uma estrutura, ponho lá as sapatas e de acordo com as reações da estrutura calcula-me as fundações, ou alguém pode mandar-me um plano de cargas e eu calcular umas sapatas só para aquelas ações que me forneceram. Portanto, dá para fazer então um cálculo independente de fundações ou um cálculo integrado numa estrutura. No tricálculo, nós vamos ver exatamente o que eu estava a dizer, as opções de cálculo destes elementos, vamos ver os relatórios de comprovação, pois como é que se justifica o cálculo de todos esses elementos, os desenhos de execução das peças para a obra e o nível de apresentação e detalhe que se tem, até mesmo a questão de poder retocar ou peritar uma peça, por exemplo, pode-me interessar por algum motivo mexer em alguma coisa, alterar um critério e poder dar esse critério particular para uma sapata, para um conjunto de sapatas diferente de tudo o resto e até poder peritar se essas alterações estão logo imediatamente corretas. E, obviamente, obter as medições, saber-me quanto é que custa uma solução de fundações e até poder comparar soluções de fundações e otimizar o dimensionamento com base nas medições também. Custo do betão, custo do aço, cofragens, o que for necessário. Em termos de verificação, obviamente a verificação que é feita por base será a verificação de tensão resultante, tem de ser menor que a tensão admissível do terreno. Os esforços atuantes, obviamente, são considerados, não estão majorados. As reações do cálculo de esforços aplicada a cada hipótese de ação, o coeficiente corresponde, portanto, à resultante de cada uma das combinações. Para as reações de cálculo de esforços, para cada hipótese de carga são, por exemplo, permanentes, sobrecargas, sismos, cada hipótese é um tipo de ação, o respectivo coeficiente, portanto, e daí a resultante de cada uma das combinações que seja obtida. É, obviamente, considerado também o peso próprio das sapatas que sejam utilizadas. A nível de lintéis de fundação, lá está, funciona como viga de equilíbrio, é um sistema de sapata-lintel-sapata. Funciona quase como se fosse uma viga invertida, com uma ação contínua igual à resultante da pressão do terreno nas duas sapatas e com os apoios nos pilares, portanto, apoiado nos pilares. As comprovações de deslizamento e de derrubamento são opcionais. Portanto, na comprovação de deslizamento vai-se querer verificar, portanto, a possibilidade de introdução até de impulso passivo, ou seja, a possibilidade de haver uma ação estabilizadora em relação a esse impulso, a esse deslizamento, informa provavelmente que alturas abaixo de que 1 metro são desprezadas, portanto, não se considera esse efeito por uma questão de segurança, porque obviamente podem escavar qualquer coisa com muita facilidade e perderíamos essa ação que estava a ser tomada a nível de cálculo. Portanto, só acima de 1 metro é que se considera esse impulso passivo. Distintas combinações para forças horizontais de cada lado da sapata, ou seja, quer dizer que essa verificação de deslizamento é feita para as combinações das forças horizontais que existem para cada direção, cada lado da sapata, ou seja, é verificado nas duas direções, são sapatas, são elementos que estão espacialmente, podem estar isolados. A nível de derrubamento, a mesma coisa, ou neste caso a verificação que é feita, obviamente os momentos derrubantes têm de ser menores que os momentos estabilizadores. A verificação que é feita desses momentos atuantes majorados é 2/3 da altura da sapata, para cada direção, outra vez. E ainda temos a possibilidade de considerar o apoio lateral do terreno, ou seja, o terreno lateral, quando dar apoio, pelo método Sulzberg. Onde é que isto é muito utilizado? Por exemplo, no caso de querem calcular estruturas muito esbeltas e altas. Por exemplo, imaginem que querem calcular uma torre de comunicações, querem calcular um poste publicitário. Este tipo de verificação é essencial para se poder então ter uma sapata de pequena volumetria em que considera o próprio apoio lateral do terreno para estabilização. As sapatas conjuntas, que vamos aqui utilizar também, vão permitir definir a relação de lado e altura, ou seja, essa relação é tomada em conta, deve ser sempre rígida, essa sapata.
A altura da condição, a altura da sapata é dada pela condição geral, portanto, pela relação que está aqui deste lado direito, vão central ou para os vãos laterais, sendo que a altura vai ser o maior dos dois valores, ou então pelo tipo de sapata. Pode ser uma sapata, por exemplo, rígida, flexível, que vocês queiram dimensionar, ou de bloco, em que uma sapata de bloco, uma sapata só o botão é que trabalha. Apesar do programa colocar uma armadura, é só uma armadura mínima para o volume de aço, nem sequer é considerado. Portanto, há vários tipos de dimensionamento de sapata, tipos de sapatas, já vamos ver a seguir. A parte da flexão transversal da sapata, essencialmente uma sapata conjunta, faz a divisão da sapata em 5 tramos, e cada um dos tramos, depois então digamos, indicado aqui de acordo com estas condições que aqui estão. Eu, em algumas destas situações, não vou estar aqui a explicar a formulação, não vou estar aqui a explicar todos estes detalhes destas imagens que estão aqui inseridas, porque obviamente esta sessão irá ficar disponível e, portanto, depois com mais atenção poderão ler esses temas. Eu vou aqui basear mais na aplicação dos conceitos e na aplicação prática. As excentricidades com ponto de aplicação de resultante, isto são, digamos, as formas de dimensionamento. Para os 3 casos de dimensionamento, que é temos excentricidades com o ponto de aplicação de resultante dentro do núcleo central de inércia da sapata, e portanto aí segue-se esse critério. Para a zona 2, um determinado conjunto de ações tem o seu resultante na zona 2, quando a excentricidade da resultante de ações e momentos se situa dentro de uma das 4 zonas retangulares definidas nas esquinas da sapata, e dimensões de lado dividido por 4, como está aqui. E depois temos aqui a zona 3, que é quando um determinado conjunto de ações tem o seu resultante na zona 3, quando a excentricidade resultante de ações e momentos se situa dentro da zona não definida na zona 1 ou na zona 2. E, portanto, definidas nas esquinas de fundação e nas dimensões A4 e B4. Pronto. Isto são os conceitos básicos sobre as fundações. Vamos fazer uma aplicação prática destas ideias no próprio Tricalc. Bom, eu vou só abrir aqui uma estrutura, porque o objetivo não é estarmos aqui a criar um modelo. O objetivo é fazer fundações. Portanto, e esta estrutura que aqui está não tem, então, fundações. Portanto, temos uma estrutura, pilares, vigas e temos que colocar aqui umas fundações. Bom, vamos começar por fazer a introdução. Obviamente que esta é uma sessão que não é a primeira, mas poderá haver pessoas que estão a assistir pela primeira vez ao que é o Tricalc. Só para ter uma noção, geometria é onde eu vou poder aqui introduzir qualquer uma das tipologias estruturais que o Tricalc suporta. Imaginemos que queremos colocar aqui uns perfis metálicos, ou, neste caso, não são perfis metálicos, mas, por exemplo, qualquer tipo de elemento, uma laje de fundação, por exemplo, uma escada, quero introduzir aqui uma parede resistente estrutural, um maciço, ligações metálicas, portanto, painéis de LSF, o que eu quiser fazer, estão aqui as várias tipologias. Nas ações é onde vamos introduzir tudo o que é cargas na estrutura. Se vamos considerar sismo, está aqui a identificação de qual é que é a zona sísmica, neste caso estamos a trabalhar com regulamentação por RSA e REBAP, as tipologias, portanto, o que é que está a ser considerado a nível de cálculo sismo. Obviamente que estas caixas de diálogo mudam de acordo com as preferências que vocês utilizem. Se estão a calcular segundo o RSA, aparecem as caixas de diálogo com informação do RSA, se puderem pôr Eurocódigos, são os do Eurocódigo, se puderem qualquer outra regulamentação, o programa adapta-se para cada regulamentação. A nível também aqui das ações, é onde vocês vão definir os coeficientes de combinação e os tipos de combinação, se é o Tricalc que vai fazer as combinações automáticas, se vão ser explícitas, e se o sismo está ativado, se o vento está ativado, é aqui que vão fazer essas definições. Nas secções, onde vão poder atribuir secções aos elementos, portanto, se um elemento é de betão, se um elemento é metálico, se é de madeira, se é de plástico, é aqui que vão definir então qual é que é o material que vão aplicar. E também aqui na parte de cálculo, onde vão poder então ensaiar a estrutura, ou seja, com uma geometria, ações e secções, calculamos a estrutura. Do cálculo vamos obter resultados escritos, toda a parte de listagens, relatórios, justificativas de cálculos estão aqui, inclusive a própria memória escritiva que pode ser aqui obtida e também as medições do cálculo de todos os elementos, quilos de aço, volumes de betão, portanto eu venho aqui, posso estabelecer preços dos custos de cada tipo de elemento, pode ser preço até compostos com mão de obra para ter uma avaliação mais real do custo das coisas. E a parte de análise gráfica, em que vamos ter aqui a parte de estudo da estrutura. Parte de formadas, momentos, transversos, troçores, sismos, centros de massa, rigidez, análise por isósceles valores, tensões em aço, alumínio, madeira, paredes de contenção, toda a informação. Na parte de desenhos, é onde vamos ter os projetos, digamos, os desenhos de projeto. Os desenhos de projeto podem ter, então, nível de licenciamento, nível de execução, nível de preparação de obra, portanto, que é possível até fazer todo o detalhamento dos cortes e dobragens de varões. Sendo que, no final, até é possível fazer a composição de folhas, organizar os desenhos em folhas. O Tricalc gera os desenhos de armaduras de todas as peças, todos os elementos de aço, de desenhos de planos, de elementos, e a composição final. Pronto, aqui temos as ajudas do programa gerais e aqui temos os manuais e toda a informação do programa. Então, para introduzirmos aqui fundações. Bom, esta estrutura aqui eu gostava de pôr aqui uma série de exemplos. Já gostava de pôr aqui, por exemplo, sapatas. Sapatas, temos aqui na geometria a introdução de sapatas. Sapatas isoladas, sapatas conjuntas. Por exemplo, pôr uma sapata isolada nisto tudo.
Então como é que ele pôs aqui esta condição? Porque previamente esta estrutura por acaso já cá tinha definido os apoios. Apoios estes que podem ser do tipo livres, apoiados. Por exemplo, um apoiado só tem deslocamentos impedidos. Ou seja, só tem triângulos. Portanto, não tem nenhum retângulo nas extremidades. Portanto, vem aqui no sistema de eixos, só há triângulos. Portanto, triângulo é impedimento de translação. Um encastramento tem translação e rotação. Portanto, vai aparecer em cada eixo mais um retângulo. Portanto, temos triângulos e retângulos nos 3 eixos. É possível também fazer apoios mistos, libertar, por exemplo, aqui um deslocamento e uma rotação, só onde quisermos, em algum eixo em especial. Se quisermos, podemos fazer isto, por exemplo. E até podemos aplicar molas, ou seja, até nos restantes eixos estão libertos, podemos aplicar 6 graus de liberdade por nó, portanto, 3 translações, 3 rotações. Podemos bloquear até alguns apoios e colocar molas nos restantes. Portanto, tudo isto é possível. Por defeito para esta estrutura, estou a considerar uma simplificação, que é uma simplificação que é muito utilizada, que é colocar encastramentos numa fundação. Situação essa que, lá está, muitas vezes não traduz a realidade porque o terreno não é num grande deslocamento zero. Provavelmente muitas vezes o terreno devia ser a molas em que realmente poderia haver sistemas diferenciais entre os vários pontos de apoio. Em termos de sapata, temos aqui então a sapata isolada, sapata conjunta, eliminar uma sapata, caso tenha introduzido uma sapata que queira eliminar, alterar o posicionamento de uma sapata, por exemplo. Eu quero, por exemplo, colocar todas as sapatas ao eixo a 0 cm, tudo. Portanto, todas as sapatas ficaram posicionadas ao eixo a 0 cm. Mas, por exemplo, quero considerar aqui algumas sapatas, como os pilares têm 25 de lado, por exemplo, 12,5 cm, excêntricas, ou seja, que a face, não é excêntrica, mas quero que a distância da face, foi o que eu pus aqui, a distância da face, que é este caso aqui, da face até à barra do elemento, ou ao nó da sapata, quero considerar 12,5 cm. Portanto, seleciono aqui esta sapata e posso, por exemplo, colocar assim. Estes pilares, por exemplo, podia seguir a mesma lógica, por exemplo, pô-los aqui assim. Pronto. Tinha então aqui a sapata excêntrica em relação a estes pilares. Por exemplo, queria colocar uma sapata, girar uma sapata. Então podemos aqui, por exemplo, dar um ângulo de 45 graus de rotação, por exemplo, a esta sapata. Pronto, temos então a sapata rodada de 45 graus. Quem gostar de mais trabalhar em rebatido, pode trabalhar em rebatido. Quem quiser trabalhar em perspectiva, pode trabalhar em perspectiva. Se quiser trabalhar nas duas vistas, põem as duas vistas. Podem, por exemplo, ter aqui uma planta, por exemplo, em rebatido e podem ter outra, por exemplo, em perspectiva. E podem trabalhar normalmente. Por exemplo, querem pôr linteiros de fundação por 2 nós ou por N nós. Por exemplo, quero pôr um lintejo de fundação que venha, por exemplo, um lintel daqui, até aqui assim, até aqui, até aqui, até aqui, até ali. Portanto, podem trabalhar na vista que quiserem. Por exemplo, quero colocar aqui um lintel de fundação aqui a estabilizar esta fundação, este aqui também. Quero pôr aqui um lintel aqui a travar neste sentido assim, por exemplo. E, por exemplo, outro assim. Põe isto assim. Ali não pus nada. Porquê? Até gostava de colocar ali, por exemplo, um muro de cave. Gostava, por exemplo, de colocar ali um muro. Geometria, muros. Muro de cave ou contenção. Ok. Vou marcar agora, já não expliquei os muros, mas depois já explico quando começar a pegar neles. Vou fazer aqui o muro com 25 de espessura. O problema por defeito, depois lá sempre 1/10 da altura, é o valor que põe lá por defeito. Podem alterar, obviamente, se quiserem. Vou chamar muro A. Muro de cave, que é um muro apoiado na estrutura. E posso até fixar, se dizer aqui, pôr uma altura mínima de fundação. Quero que a sapata tenha no mínimo 50 por 50. Pronto, é um critério que eu posso estabelecer. Se não deixar ficar a 0, e o próprio programa iria depois ele próprio ensaiar qual é que seria o tamanho de sapata a incluir. Agora, vemos por acaso que o muro já tem lá até impulsos aplicados. Já vamos falar sobre o muro. Já falamos sobre o muro. Isto está bem feito? Não faço a mínima ideia. Então gostava que o programa me ajudasse. Vamos aqui verificar a geometria para ver se isto está bem feito. O programa diz-me para renumerar a estrutura, porque entretanto andei para aqui a apagar coisas nesta estrutura. Vamos só fazer como ele diz. Renumerar, reordenar, verificar outra vez. Por acaso estava aqui um aviso interessante, sapata contida em muro. O programa detectou que havia lá sapatas dentro do muro e ele sozinho tirou-as lá. Portanto, ok, tenho 0 erros, restam pequenas advertências lá de cima do edifício, não tem nada a ver com a parte das fundações. Agora, esta estrutura está feita. Gostava de ensaiar aqui esta estrutura com algumas variantes. Por exemplo, estas duas sapatas estão muito próximas. Gostava que elas fossem conjuntas. Em sapata, posso fazer uma sapata conjunta. Basta picar num ponto e noutro. E fica então a sapata conjunta. Que mais funções vêm aqui? O resto são funções de desenhar ou não desenhar as fundações, desenhar os eixos das fundações, porque podem aparecer aqui no ecrã os eixos das sapatas, como veem aqui. Este aqui está um eixo rodado, por exemplo. Podem desenhar ou não desenhar o nome da sapata, cada sapata pode ter um nome próprio dela, e também podem aparecer a dimensão da sapata ou não, ou seja, que a sapata depois possa ter uma dimensão escrita, quando tiver volume e estiver calculada, tem a dimensão aqui escrita no ecrã.
Dar nome, eu posso chamar, por exemplo, esta sapata aqui, sapata ABC. Pronto, esta é sapata ABC. Pronto, e fica ali então designado como sapata ABC. O outro é o número do nó, que é opcional. Podem dar o nome que quiserem a cada elemento. De qualquer forma, por defeito, o próprio Tricalc trata disto, porque temos aqui nomes automáticos e o próprio programa pode logo atribuir o nome das nomes ou letras de fundação e assumir logo o nome do pilar logo para a sapata também, ou seja, sapata do pilar 1, sapata do pilar 2, de forma automática. Pronto, em termos de elementos de fundação, vamos aqui, por exemplo, agora avançar com este modelo, com este ensaio, e vamos calcular isto. Vamos, por exemplo, pôr aqui como é que agora isto foi calculado. A geometria está visto. São as funções de trabalho de geometria de sapatas e de linteiros de fundação. Linteiros de fundação tem aqui também uma questão de posicionamento. Por exemplo, eu vou só fazer aqui um cálculo sem calcular a estrutura, só mesmo para dar as dimensões mínimas, só para ver aqui volumes. Okay? Por exemplo, este lintel de fundação, eu gostava que ele ficasse também alinhado pelo limite que eu pus aqui. Imaginemos que o edifício está mesmo limitado pelo limite do lote. Eu gostava de também alterar o posicionamento do lintel. Também é possível fazer isso, basta fazer a mesma função de posicionamento. A caixa de diálogo é a mesma coisa, à face 12,5 cm e podemos também posicionar os próprios lintéis para ficarem logo certinhos, porque depois, como o Tricalc gera os desenhos todos, este pequeno trabalho faz com que todos os desenhos sejam perfeitos, os comprimentos das peças todas, tudo conforme vai ser feita a execução. Podemos também converter, em qualquer momento, fazer barra, por exemplo, converter um lintel para uma barra, ou seja, fica uma barra normal de Tricalc, como se fosse uma viga normal. Não é uma viga de equilíbrio, mas também posso fazer o contrário, ter barras definidas e fazer lintel, e automaticamente ele converte outra vez para lintel de fundação. Portanto, é o processo bidirecional. Vamos calcular isto. Como é que ele vai calcular esta estrutura? Bom, vai receber os esforços da estrutura, as suas reações, e para cálculo das fundações temos aqui as opções de cálculo. Opções gerais para toda a sapata, opções particulares, sapata a sapata. Opções gerais. Opções gerais para a estrutura. Vou armar esta estrutura com estas opções. Vou dizer ao programa que quero armar as sapatas de ferro 10 até ferro 25. Ao fazerem isto, estou a dizer o programa faça o que quiser que eu aceito qualquer resultado. Então, se calhar, olhando para esta estrutura, eu, por exemplo, vou impor um critério pessoal. Eu, como projetista, assumo que não dimensiono com sapatos com menos que ferro 12. Critério pessoal. A regulamentação permite, etc. Mas o meu critério de armar é assim. Dimensão máxima. Eu não acredito que esta estrutura precise mais do que ferro 16 em fundações. E mesmo assim até podia tentar depois com ferro 12. Vamos verificar só assim se é a solução. Separação mínima. Vou pôr 15 cm. Porquê? Outra vez, como critério pessoal, eu assumo que uma sapata é um elemento muito volumoso e estar a pôr a armadura muito apertada não é para mim uma forma de armar. Então imponho o meu cunho pessoal como é que eu gosto de armar as peças. Comprovar o derrulamento ou deslizamento. Bom, neste caso aqui não tem nenhum caso claro em que isto fosse necessário. Portanto, porque temos todas as sapatas travadas no topo com laje, travadas na base com lintéis. Mas se houvesse alguma sapata que eu precisasse pôr comprovação ao deslizamento, era possível então dar essa informação. Indicar qual é que era o coeficiente ao deslizamento, o coeficiente de segurança ao deslizamento que queríamos utilizar e também se queríamos considerar impulso passivo e qual é que era o coeficiente redutor de impulso passivo a considerar. Também, a nível de derrubamento, a mesma forma. Poderíamos então, para derrubamento, indicar quais é que eram os coeficientes de segurança para ações estabilizadoras e para ações estabilizadoras. E se quiséssemos ativar o método Hilbert, era aqui então que se faria essa ativação para o cálculo desses elementos. Agora, isto, em vez de estar a dar como uma opção geral, eu podia atribuir como uma opção particular. Eu já vou falar sobre opções particulares, mas no fundo esse critério dá para dar um critério geral para toda a estrutura, mas depois dá para particularizar opções particulares por elementos, grupos de elementos, etc. Até, por exemplo, imaginem, até para pôr em alturas constantes. Portanto, tem lá um grupo de sapatas que quer com uma altura fixa de 50 e, portanto, aquele grupo fica com essa altura fixa. Tipos de sapatas, cá está. Tipo 1 é um sapato normal, é um sapato tipo normal, é uma intermédia entre rígida e flexível. O tipo 2 é a sapata rígida, o tipo 3 é flexível. Tipo em bloco, quer dizer que é uma sapata de bloco de betão. Conforme eu disse, apesar de eu colocar a armadura, é só considerada para efeitos de área de aço mínima para volume de betão, não é sequer contabilizada a nível de resistência. Não é que eu vou utilizar sapatas em bloco, se for fazer uma sapata numa rocha, aí talvez. Ou noutros casos especiais. Bom, comprovar as esperas de pilar é uma opção muito interessante. Porquê? O Tricalc, quando calcula, por exemplo, os pilares, ele vai automaticamente verificar, portanto, as esperas. E é possível também ter aqui o comprimento das emendas serem calculadas de acordo com a norma ou até poder fixadas de acordo com uma tabela. Ou seja, você tem aqui o que é que a norma obrigaria a fazer e o que é que eu quero utilizar. Porquê? Porque há pessoas que também indicam, por exemplo, ferro de 8, 49 cm, mas eu não quero 49, quero 50. Pronto. Por exemplo, tenho aqui ferro 10, 61 e eu quero, por exemplo, pôr aqui 65. Pronto, ou seja, podem vocês criar a vossa tabela se não quiserem usar os valores exatos que a norma obriga.
Pronto, isto são então as tabelas de emendas ali naquele caso. No caso aqui desta opção, o que ele faz é isto. Imaginemos que esta opção está desligada, calcula a sapata e ela dá 30 de altura. E depois dá uma mensagem, atenção de que a altura é insuficiente para amarrar as peras. Portanto, ou seja, quer dizer que uma sapata nesse caso, 30 cm resistiam para o dimensionamento, mas não garantem um critério construtivo que é a correta amarração do varão que vai para o pilar. Então podemos ligar esta opção de comprovar as peras de pilar e desta forma o programa automaticamente aumenta a altura da sapata para garantir que amarra corretamente o diâmetro de varão que lá vem do pilar. Podemos obrigar a uma altura constante e podemos também dar modos. Por defeito, o tricálculo sempre traz 5 cm de modo, ou seja, poderá ter sapatas de 50, 55, 60, 65 de altura. Se tiver modos de 10, os modos de altura variam de 10 em 10, seja sapatas de 40, 50, 60. O mesmo se passa para a planta, podemos dar o lado mínimo, lado máximo e módulo também para a dimensão em planta da sapata. Ou seja, por exemplo, pus aqui modos de 20 em 20, ou seja, tem um mínimo de 80, a seguir é 100, 120, 140, por aí em diante. A forma das sapatas isoladas, cá está. Temos então sapata à face. Quando é uma sapata à face é o quê? É uma sapata deste tipo, uma sapata excêntrica, que está com posicionamento excêntrico, ao face, ao canto. E, portanto, podia obrigar que a sapata fosse quadrada, fosse esticada logo automaticamente para o lado do maior momento, segundo momento, não é sem momento, é segundo momento, estica a sapata para o lado onde tem mais momento. Ou então podia fixar, quer uma face o dobro da outra, quer uma face 7/4, a proporção de uma face para a outra, ou seja, uma proporção de 1,75, de dimensão em planta de uma face para a outra. Então podem aqui condicionar. Sapata piramidal também podiam aqui ativar, se querem uma sapata piramidal, qual é que é a altura no bordo, o vão na face superior, podiam aqui identificar. E também a resistência do terreno, por exemplo, quero fazer dimensionamento para uma tensão de terreno 0,25. Lintéis. Posso aqui identificar para os lintéis e vigas de equilíbrio a mesma lógica. Qual é que é a gama de armaduras que autorize para a armadura longitudinal deste lintel e para os estribos deste lintel? O recobrimento, quero utilizar para este tipo de elemento também. Por acaso aqui na sapata deve ser saltado, mas também há aqui alguma identificação para o recobrimento, como aqui está o recobrimento da sapata. Sapata e lintel. E depois temos aqui então o dimensionamento do lintel. Chama aqui a atenção a isto, porque, por exemplo, eu pus aqui a largura mínima de 30 cm, quer dizer que o lintel mais pequeno que vai aparecer será 30 por 30, porque eu assim o indiquei. Até porque considero que a abertura da vala para a colocação do lintel, se calhar até posso, se o terreno for bom, fazer logo a betonagem diretamente contra o terreno. Ou seja, há uma série de condicionantes que eu podia tomar, mas assumi que 30 cm para o lado mínimo do lintel. Incremento. Incremento não é um módulo, é uma relação da base para a altura. Quer dizer que, se eu tenho um incremento de 5 cm, quer dizer que o lintel de 30 de largura só pode ter 35 de altura. Porque a relação da base para a altura não pode ser maior do que 5 cm. Ou seja, está a dar linteiros muito quadrados, o que em termos de funcionamento funciona muito mal porque tem muito pouca altura e tem um volume muito grande de betão que só para garantir a área de aço mínima é precisa muita armadura. Portanto, eu sugiro que ponham aqui um valor alto de incremento para que o lintel vá sempre o mais esbelto possível e aproveite ao máximo a altura das duas sapatas que está a unir, porque o lintel está sempre limitado pela altura das sapatas. Até vocês às vezes vão encontrar casos em que às vezes vem um lintel com muita armadura e a solução mais simples é permitir mais altura para as sapatas. Porque se as sapatas forem mais altas, têm um lintel mais alto, que transmite, se calhar, até melhor os movimentos de um lado para o outro, e as sapatas, se calhar, pouco mais aumentam, mas o lintel é capaz de poupar bastante nas armaduras também. Portanto, fica aqui esta dica. Pronto, então esta estrutura está, as opções de cálculo das fundações estão vistas para as sapatas e lintéis. O muro de cave, já vemos a seguir, quando eu falar do muro de cave ali nos slides. Vamos calcular isto, cálculo, fazer um cálculo automático. Vamos calcular as armaduras das barras e as fundações. Porquê? E já agora os muros também, porque também estão aqui, e também os desenhos também. Vou pôr estas 4 coisas a calcular. Porquê que eu estou a calcular armaduras de barras e também as fundações? Não queria calcular só as fundações. Claro que queremos calcular as fundações, mas para calcular as fundações preciso ter armaduras nos pilares, para poder saber que diâmetro é que vem no pilar, para saber garantir a correta amarração desse diâmetro. Portanto, tenho aqui então agora o resultado do cálculo. Temos aqui alguns cálculos de barras, lá pilares ou vigas que não estão a verificar, mas isso não nos interessa para esta verificação. Estamos aqui a ver as fundações, 4 erros em fundações. Bom, e temos aqui então, os 4 erros que estão nas fundações estão aqui marcados. Muito bem, e o que é que eles são? Vamos ao cálculo. Isto é o quê? Sapatas. Listar erros. E ele vai-nos explicar o que é que se passa. Então o que se passa ali é que impossível calcular a sapata e a viga. Impossível calcular a sapata e a viga na sapata 10 e a 8. Qual é que são estas? Picar aqui na lupa, ele diz aquela sapata está a pescar e esta aqui qual é que é? Ok, aquela. O lintel não consegue calcular porque as sapatas são sobrepostas. E este aqui não consegue calcular porque as sapatas que não estão calculadas. Como não calcula a sapata, não consegue calcular aquele. E este aqui, as sapatas sobrepõem-se. Ou seja, o que me leva a crer é que tem sapatas muito próximas e, portanto, elas vão se sobrepor e não há espaço para haver lintel. Simplesmente isso. Então vamos lá, barra, eliminar e apagar aquele lintel. Vamos apagar aquele lintel. Ok? Vamos lá então calcular outra vez a estrutura. Agora
sem esse Intel. Só para ver o que é que dá. É claro que toda a gente está já a pensar, porque é que não se faz uma sapata conjunta? Vamos ver. O que nós temos aqui, neste momento, e que o resultado a seguir deve demonstrar, é que temos dois pilares próximos. E que temos um chamado efeito de alavanca. Aqui está o nosso efeito de alavanca. O que é que está a acontecer? Que sapata gigantesca! 3,60 m por 3,60 m por 90. De onde é que veio esta dimensão da sapata? Bom, eu explico-vos. Esta dimensão da sapata, vamos aqui ver aqui a parte gráfica. Vamos analisar aqui os esforços axiais. Vamos tirar aqui até o renderizado de cima. Vamos tirar daqui esta janela agora. Por exemplo, vamos aqui, por exemplo, ver os esforços axiais. Estados limites últimos, pode ser, majorados, pode ser. Só para termos uma noção. Pronto. E está aqui a resposta. Temos, neste pilar aqui, vermelho é sinal de compressão, azul é sinal de tração. Portanto, temos então uma compressão de 372 e uma tração de 240. Se vamos fazer as contas, não deve estar muito longe o volume da sapata. 240, tração, este volume que aqui está deve equilibrar esse peso, essa tração. Pronto, e então a pergunta é, como é que se soluciona a sapata? E como dizia o nosso amigo Einstein, a primeira resolução do problema tem de começar por saber formular a pergunta. E a pergunta neste caso é capaz de não ser como é que se calcula a sapata, ou como é que resolve o problema da sapata. O problema é capaz de ser como é que eu resolvo o problema na estrutura. Aí é que é capaz de estar o problema. Porquê? De onde é que vem esta tração? Esta tração está a aparecer pelo efeito de alavanca, de termos então um vão muito grande e ao lado um vão curto. Na prática, o que a estrutura quer fazer algo deste tipo. Isto deforma, isto quer levantar. Lógico que faz aqui, então, uma tração. Como solucionar? Bom, há muitas formas. Podíamos pôr uma mola aqui em baixo, neste apoio aqui. Esta mola poderia ser, por exemplo, uma mola que, em cálculo de segunda ordem entre calca, trabalharia unidirecionalmente. Esta é uma das vantagens que o cálculo de segunda ordem vos traz, que é a possibilidade de... Vou só limpar aqui o grafismo. Que é a possibilidade de considerar que os pontos em laços de fundação e os nós com molas verticais, que se levantam, quando se levantam, não transmitem tensão ao terreno. Ou seja, o que estamos a dizer é que, pondo uma mola, a mola só trabalha quando é comprimida contra o terreno. E quando é tracionada, não agarra a estrutura ao chão, não a cola ao chão. Era uma possibilidade de pôr uma mola e fazer a análise de segunda ordem exatamente para beneficiar desse efeito, que é uma solução realista de análise. Muito bem. Outra. Pôr uma carga sísmica, porque isto vem provavelmente pelo sismo, podemos analisar também se isto pode agora por hipóteses, se isto viria de sismo ou não, mas pôr uma carga sísmica, se fosse uma questão de sismo, é equilibrá-la, puxá-la para baixo também. Se calhar, muito mais duvidosa essa solução. Outra solução. Então temos aqui pilares que estão afastados entre si de uma distância de 1,5 m. Pilares estes cuja secção... Estamos a falar de 25, 40 e nem sei se estão sobredimensionados porque isto foi só um ensaio, nem sequer se otimizou a estrutura. Se calhar, poderia haver uma solução tão simples como para que é que são precisos dois pilares? Se calhar a estrutura funciona perfeitamente assim. Não precisamos ter o binário de pilares a fazer aquela situação. Okay? Então vamos lá ensaiar a estrutura deste modo. Isto é o que eu vos estava a dizer há pouco. Uma estrutura não é só calcular fundações. Para as fundações são um reflexo, as reações são um reflexo do comportamento que está acima. Portanto, nós estamos a calcular reações e estamos a calcular fundações para reações que lá estão. Portanto, e temos aqui então uma sapata normalíssima, mínima, para aquilo que lá estava então considerado anteriormente. Okay? Bom, vamos lá espreitar o que é que isto é em termos de armaduras. Uma das funções que o Tricalc também tem e que para quem trabalha com BIM já deve ter visto noutras sessões, aqui destas sessões técnicas, mas que também posso mostrar aqui agora. Eu vou fazer aqui a tabela de preparação de obra tabela de fabricação desta estrutura, porque vai-nos permitir passar a ver em 3D a própria configuração das fundações, daqui das armaduras. Ok? Pronto, vamos aqui ver. Ligamos aqui para ver aqui as armaduras de montagem. Pronto, cá estão. Pronto, temos aqui então as armaduras que estão marcadas. Esse ali os lintéis, até era possível vir aqui às opções do render
e, por exemplo, colocar aqui o botão dos pilares mais transparente, as sapatas também mais transparente. Pronto, e víamos assim melhor o que estava aqui colocado. Portanto, temos aqui as armaduras todas que foram colocadas. Vemos lá em cima as vigas, tudo isso. Portanto, temos aqui então as armaduras desta solução. Por acaso estamos a ver aqui no esquema das esperas. Este pilar aqui assumiu aqui um esquema de esperas muito interessante, que foi considerar a roxa estas esperas que ficam agarradas à sapata e depois então é que vem engata o pilar verde, é que engata aqui na fundação. É claro que é um sistema perfeitamente lógico, limpo de trabalho, porque permite botonar a sapata sem haver pilar lá por cima e depois é que se engata o pilar para fazer a botonagem dele. Mas é claro que vai haver alguém que vai dizer que não se trabalha assim e que a forma de fazer isto é logo fazer o arranque direto das fundações. E como tal, como é que eu posso tratar este assunto? Vamos então aqui às funções, por exemplo, de desenhos, aqui no quadro pilares, por exemplo. E tenho aqui a possibilidade, isto é o quadro de pilares, portanto, com a informação dos varões, podemos tirar esta informação daqui, tirar aqui as armaduras para não ter a preparação de obra. Portanto, são um quadro de pilares muito simples. E agora podíamos chegar aqui, retocar este pilar, até já agora para vermos como é que ele está a ser feito. Cá está, a desenhar aqui a disposição das armaduras. Temos aqui então, e cá está. Portanto, temos aqui então a armadura de espera que está a ser feita e depois então a amarração ao pilar. Se eu for aqui retocar, eu tenho a hipótese de unir armaduras de pilares. Entre as várias opções de unir pilares divididos, de unir, fazer emendas dos pilares à meia altura em vez de fazer na base, podemos fazer aqui isto que nos interessa, que é unir esperas. Em vez de fazer a solução de arranque e depois amarração, fazer logo direta a união, portanto uma peça única a sair da sapata logo para o pilar. Pronto, está aqui então a resposta e isto faz diretamente a alteração aqui no elemento. Okay? Ele diz-me aqui que não é compatível porque provavelmente o número de varões não é. Vamos aqui retocar. Posso fazer aqui também diretamente. Este pilar tem cantos e tem uma face com um varão. Portanto, vamos pôr aqui então que... portanto, armaduras de montagem, aqui os varões, e armaduras de reforços. Ok, unir. Unir. Pronto, e cá está. Está então unido a espera com varão único. Está alterado isto, estão alteradas as medições, está alterado toda a informação. Bom, vamos então avançar. Temos então isto calculado, vamos ver então os resultados que temos aqui. Em termos de visualização de resultados, vamos aqui, por exemplo, ver rapidamente aqui já o plano. Quero ver já o plano de fundações, para ter logo a visão global. Cá está. Esta é uma possibilidade, terem logo aqui as armaduras desenhadas. E, por exemplo, eu vejo aqui esta sapata que está aqui excêntrica e vejo aqui, vamos aqui espreitar. Esta sapata aqui é uma sapata de 1,40 m por 1,60 m por 70, tem 9 ferros a 6 numa direção, 7 ferros a 6 na outra. Temos aqui 0,25D mais 1,30 mais 0,25D. D é a dobragem, portanto 25 patilha, 1,30, 25 patilha. Se tiverem dúvidas, podem nas opções ativar aqui, para que venha a tabela de armaduras e podem ter aqui logo a preparação da obra toda feita. Cada varão está identificado. Portanto, quantidade, identificação do varão, quantidade, diâmetro, está aqui identificado. Portanto, e depois formos aqui ver, cada varão também está aqui identificado na informação. Este é o varão número 84, este é o varão número 83. Portanto, está aqui a informação também disponível. Agora, em termos deste lintel que aqui está, este lintel aqui tem uma boa armadura. Portanto, é um lintel que tem 10 ferros 16 em cima e 2 ferros 12 em baixo. Bom, porquê? Porque tanta armadura. Eu olho aqui para os outros, não tem nada especial. Este aqui também, 3,16, 2,16. Portanto, este aqui, essencialmente, destaca-se bastante. Porquê? Porque está a unir uma sapata excêntrica com outra sapata. Portanto, esta excentricidade está a passar pelo lintel para equilibrar com a sapata vizinha. Então, e como é que eu posso melhorar isto? Esta sapata aqui foi calculada nas opções gerais como tendo levado uma consideração de que esticar-se para o lado do segundo momento. Ou seja, e o que ela está a fazer tem mais momentos naquela direção, portanto esticou a sapata para o lado que interessava mais. Ou seja, para o lado tinha mais momentos. E é verdade isso. Gráficos, momentos fletores, e portanto vemos claramente que tem mais momentos fletores nesta direção do que na outra, que são muito mais pequenos. Muito bem. Então, gostava de dar um critério diferente. Opções particulares. Adicionar opções. Vamos dar opções de sapatas só para esta sapata. Não vamos mexer mais nada. Tudo o resto está calculado igual. Só esta aqui é que vai levar uma opção diferente. E a opção vai ser a seguinte.
quero fixar que a face vai ser 2 para 1. Ou seja, não quero esta proporção, que é quase quadrado. Não, quero mesmo 2 para 1, mas quero no sentido contrário. Ou seja, em vez dela crescer na direção daquele vão interior, quero que ela cresça aqui na fachada. Mas não vamos calcular. É preciso calcular os esforços? Não, não é preciso calcular os esforços porque não alteramos nada de reações. Foi só um critério de cálculo. E cá está. A sapata, em termos de volumetria, podemos comparar as medições e praticamente não deve ter mexido muito. Mas, em termos de lintel, baixou bastante a quantidade de varões necessários. E então como é que eu consegui fazer isto? Porque ao aproximar o centro de gravidade da sapata do centro de gravidade do pilar, consegui baixar esta excentricidade. Apesar de não ser a direção mais favorável para os momentos, é mais favorável para combater esta excentricidade. E, portanto, com isso, consegui melhorar este dimensionamento. Okay? Bom, em termos de peças desenhadas, esta é uma peça possível. Há pessoas, colegas nossos, que gostam de apresentar os projetos desta forma. Terem uma planta única onde têm tudo. Têm logo as armaduras todas desenhadas, os lintéis todos desenhados. É um critério, uma opção possível. Há pessoas que dizem que não gostam disto, que gostam de pôr uma tabela. E, portanto, assim sim, sapatas são identificadas, com a identificação delas. E depois vir então, sapata 1, tem dimensão AB, a altura tal, armadura inferior, armaduras esperas, leva, não leva, quais é que são. Portanto, é outra forma de apresentar. Aqui o muro, comprimento, largura, as armaduras, os lintéis também, com as armaduras deles. Pronto, é outra forma de apresentar. Há colegas que também dizem que não gostam de apresentar assim. Gostam é ter tudo detalhadinho. Então pronto, então vamos então a desenhos e vamos então ver. Temos aqui então lintéis de fundação, temos aqui a vista dos lintéis de fundação, lintel seguinte, todos os lintéis detalhados. Okay? Podemos obviamente retocar as armaduras, podem chegar aqui e retocar qualquer varão que quiserem, podem alterar, portanto podem picar. Portanto tem aqui a função de retocagem de armaduras, montagens aos estribos e podem picar e alterar qualquer armadura. É claro que não tem muita lógica estar aqui a retocá-los à mão. Se houver alguma coisa para alterar, altera-se nas opções. E o programa recalcula com o novo critério que nós queremos dar. Portanto, não é uma opção possível, mas usada só muito pontualmente para casos, assim, coisas mesmo muito pontuais. Temos também o quadro de sapatas simples. Cá está. Vamos pegar aqui numa sapata, por exemplo, esta aqui maiorzinha. Esta é uma sapata que tem 2 por 2 metros, centro de altura. Armadura na face A, armadura I inferior, 14 ferros 12, dá a contagem de varões, o diâmetro e a separação, são afastados de 15. 15 patilha, 1,60m, 15 patilha, ou seja, faz os 15, 1,60m, 15, ou 1,90m, 1,90m, 15, e depois aqui é a posição onde é que ele é colocado a partir do início, 10 cm de cada lado, portanto, e depois termina a 1,90m. Onde é que ele começa e onde é que ele acaba. Depois temos aqui as 3 vistas, 2 laterais, uma planta, portanto, a informação desta sapata. Portanto, além do 3D, temos depois também os detalhamentos das fundações. Cá está uma excêntrica, por exemplo. Okay. Também temos o desenho das sapatas conjuntas. Cá está, uma sapata conjunta. Esta, por acaso, tem a armadura S de superior e I de inferior. Tem a armadura superior e inferior. E pronto, temos aqui também a armadura disponível. Okay. Agora, se quisesse alterar alguma coisa nas fundações, poderia fazer com opções particulares também. Por exemplo, por um motivo interessa-me alterar a forma de uma sapata. Ou olho para as sapatas e vejo, esta tem 50 de altura, esta tem 50 de altura, esta aqui tem 60, esta tem 60, portanto, esta aqui tem 50, mas, por exemplo, interessa-me que esta sapata aqui tenha 60 também. Esta aqui quero dar uma opção particular, adicionar opções, em que quero para aquela sapata dar-lhe uma opção em que tem uma altura constante de 60 cm. Ok? Ok. E aplico esta condição. Por exemplo, agora se eu quiser retocar alguma coisa na fundação, podíamos então chegar aqui a qualquer fundação, por exemplo, temos aqui a parte, por exemplo, de desenhos, portanto vamos ver aqui o desenho, por exemplo, do quadro de sapatas, por exemplo. O quadro de sapatas. Vamos, por exemplo, pegar nesta sapata que aqui está. Esta sapata que aqui está quer retocar a sapata. Picamos na sapata e, portanto, cá está a possibilidade de fazer as alterações que quisermos. Eu, por exemplo, ela neste momento aqui, se eu comprovar, ela está a verificar corretamente. Mas se eu, por exemplo, alterar a armadura, por exemplo, para ferro de 10, já não verifica por causa do momento insuficiente. A resistência aumenta em uma direção e na outra é insuficiente. Se eu puser a dimensão da sapata, em vez de 1,40m, puser 1 metro, por 1,40m não dá. Mas se puser 1 metro por 2 metros,
ainda não dá. Se puser 1,20 m, por exemplo, por 2 metros, ainda não dá. Vou tentar aqui aumentar um bocadinho mais esta direção. Ou seja, se houver uma solução possível, okay, neste caso ele está com mais problema nesta direção, vamos por aqui 1,80 m, por exemplo, por 1 m de largura, outra direção. Portanto, ou seja, basicamente cá podia pôr uma altura maior, resistência ao momento, buscar mais a altura, pronto, e já dava. Ou seja, podia guardar esta solução se quisesse, podia tentar haver outras opções de fundação, por exemplo, e imediatamente fazer o teste. Okay? Novamente, é muito interessante este tipo de opção, mas, e fica logo alterada, a sapata fica logo alterada, é muito interessante este tipo de opção, mas é trabalhoso, isto só se faz particularmente para alguma coisa especial, porque de resto faz-se sempre pelas opções de cálculo é que se gerem esses condicionantes. Portanto, íamos chegar lá e dizer então lado mínimo, lado máximo, trancar dimensões, alturas, e com isso ensaiávamos novas dimensões de forma automática. Pronto, de fundações, eu penso que serão estes os temas da parte de cálculo, da parte de desenhos. Agora, da parte de listagens, temos aqui, por exemplo, listagens, por exemplo, de fundações. Por exemplo, ações em fundações ou de sapatas e maciços. Neste caso, sapatas e maciços. Estou a tirar um relatório. Este relatório pode ser incluído numa memória descritiva também aqui do próprio programa. Cá está. Os materiais utilizados, as sapatas que foram dimensionadas, e agora cá está. A geometria da sapata, tipo de sapata, o baricentro da sapata, as direções, peso próprio, a altura mínima para as peras. Por exemplo, do lado esquerdo temos aqui as verificações de fundamento, e cá está, a tensão admissível do terreno, a compressão ao fundamento, qual é que foi a combinação condicionante, está aqui, e podemos ir à lista de combinações e ver que combinação foi esta. Força horizontal, força vertical, incluído o peso próprio da sapata, a excentricidade inicial relativamente ao baricentro da sapata, a redução da excentricidade entre sapata, viga e sapata, a excentricidade final relativamente ao baricentro, zona da sapata em que está a reação, zona 1, cá está, daquelas 3 zonas que nós falámos, a área da sapata equivalente, a tensão sobre o terreno e a relação de verificação. Ok, esta sapata dá ok para a verificação do fundamento. Extração, ações verticais para cima, não foi realizada porque esta não tinha, só foi só compressões. Esta extração estaria a ser verificada para aquela sapata inicial que tínhamos lá as trações. Derrubamento não foi ativada, deslizamento não foi ativado, só aparecia aqui, e a relação de verificação ao derrubamento, para obviamente termos noção se estamos longe ou perto das verificações de derrubamento e deslizamento. Comprovação estrutural da fundação. Pronto, agora vemos aqui os dados gerais, o coeficiente de segurança foi considerado, estava lá nas opções de cálculo este coeficiente, as armaduras inferiores paralelas ao eixo, numa direção, na outra, e depois então aqui ao punçamento também. A verificação de punçamento, que é uma das que são feitas. Como eu disse, verificações de fletor, punçamento, aqui também identificadas. Pronto, e depois passamos então aqui para se há algum erro na sapata, e aqui também a verificação, aqui os transversos também. Pronto, isto é uma listagem de verificação destes elementos. Também temos, obviamente, que, se passarmos mais para o fundo, devemos ter também aqui os linteiros de fundação. Cá estão então os linceiros, a sapata conjunta, está aqui, e as verificações de sapata conjunta. Cá está, sapata tipo rígida. Cá está, tínhamos falar também nisto. E aqui as verificações de sapata conjunta. Agora, vem aqui os linteiros. O lintel de fundação e também as verificações do lintel de fundação. Pronto, aqui estão elas. O vão livre foi considerado, as assistências centrais, suportes, a verificação do fundamento também, a transmissão de ações verticais ao terreno, a comprovação estrutural da viga, portanto, em termos dos dados gerais, os esforços mais desfavoráveis, dos fletores, transversos, e a posição dos esforços relativamente ao eixo de suporte inicial, o axial devido a critérios sísmicos, e depois então a armadura longitudinal, a armadura lintel de fundação, a longitudinal, a mínima por flexão, por tração e por critérios sísmicos, e a área de armadura total necessária. Já está necessária. Depois então a armadura aplicada e dá-nos também a relação de aproveitamento da necessária com a resistente para a envolvente positiva e para a envolvente negativa também. Transverso resistente e depois a relação do transverso. Portanto, temos aqui para todos os elementos então as devidas verificações. Muito bem. Sobre as sapatas, penso que seriam estes os temas. Se houver mais perguntas, digo sempre para que coloquem no chat as vossas perguntas e eu, obviamente, no final da sessão, deixarei sempre um bocado de tempo para perguntas e respostas. Agora vamos passar para outro tema, muros de cave. O muros de cave aqui podemos usar no tricálculo várias situações. Muros de cave, muros de contenção em consola, paredes resistentes, e as paredes resistentes, como são pelo menos finitos, podemos calcular com contrafortes, portanto, qualquer geometria, com aberturas, portanto, é muito interessante esta análise.
A nível dos muros de cave, o muro de cave em si, do módulo 6 do tricalque, porque obviamente também posso fazer muros de cave com paredes resistentes também finitos, se for necessário, mas o módulo 6 do muros de cave, ele faz isto. Permite a construção de muros de cave, ou seja, muros em que se considera sempre obrigatório o apoio em laje. Tem de haver laje para que ele seja calculado, porque considera apoios nos pontos em que haja laje. Existe um muro em consola, que é um muro completamente independente, que vai ser verificado em consola. Pode ter ponteira, pode ter tacão, pode ter calcanhar, pode ter inércia variável, pode ter variações de secção. É um muro em consola. Em termos de posicionamentos, cá está, a forma de crescimento podem ser de várias formas, por uma face exterior, centrado, por uma face interior, ou com variações de inércia, como tem aqui. Agora, em termos desta análise, o muro de cave e o muro de contenção são análises simplificadas por formulação. Não é elemento finito. O elemento finito é com o módulo 10 de paredes resistentes. Então, o muro de cave tem sempre apoio horizontal, conforme eu disse. Barras no perímetro. O muro de cave tem de ter pelo menos uma baliza, um pilar em cada extremo e uma viga no topo. Sendo que essa baliza convém que todos os pilares tenham continuidade até à fundação, para transmitir as cargas todas para a fundação. Se houver vigas, também tenham pontos de apoio para levar até à fundação as cargas. Portanto, essa será então a lógica estabelecida. Este é um muro que trabalha com os impulsos e com as ações verticais que vêm da estrutura. É um muro com uma deformidade reduzida, porque está travado pela estrutura, e considera os seus impulsos em repouso. A sua altura utilizável, se calhar até 15 metros de altura. Portanto, é uma modulação, se calhar a partir daí tem que entrar noutra situação, que são as paredes de contenção periférica. Porque as paredes de contenção periférica vão-nos fazer o estudo construtivo da escavação, porque depois 15 metros de altura em escavação já é considerável e se calhar já existe ter um processo construtivo. Muro de contenção. O muro de contenção em consola é um muro autoportante. Portanto, não precisa de mais nada, mais nenhum apoio, nenhum elemento estrutural. Trabalha, portanto, só com os impulsos e que pode ter uma deformabilidade apreciável, flexão do próprio elemento. Trabalha com impulso passivo, impulso ativo, e as suas alturas, digamos, rentáveis, poderá ser até aos 6, quiçá 12 metros no máximo. Se calhar 6 metros, digamos, é uma pessoa mais conservadora, porque a partir de dos 12 metros, cá começamos a ter outras, a partir dos 6 metros para cima, se calhar precisamos ter outro tipo de cuidados. Portanto, fica então aqui esta ideia geral do que é que são as características destes dois elementos. Os muros de cave. Em termos de reação de pilares em muros de cave, eles resultam-se, portanto, o valor da reação do pilares dentro do muro de cave que deem apoios à fundação, para o dimensionamento da sapata do muro de cave, ele vai, portanto, verificar o valor máximo por metro linear do muro de cave, ou seja, vai verificar os vários pilares que lá existem, as reações que eles têm e vai fazer por metro linear de muro esse cálculo das reações para a fundação. Lá está, a continuidade de pilares. Todos os pilares podem continuar até à fundação. Se os pilares tiverem igual secção, igual espessura que o muro, podem ser fictícios, podem pô-los fictícios para que não apareçam nos desenhos, não apareçam nas medições, seja só mesmo para transmissão de cargas para a fundação. Se forem pilares com secção maior que a espessura do muro, claramente têm de os considerar até à sua fundação, sendo que a sua armadura é o prolongamento da armadura do coroamento do muro até à sua fundação. Nós livres, se puserem lá um nó a meio do muro, o nó não está agarrado ao muro, porque o muro não é elemento finito. Se fosse parede resistente elemento finito, sim seria. No caso do muro de cave, tem lá uma viga que vai descarregar no muro, tem de pôr um apoio até à fundação para que exista sítio onde agarrar esse nó. Parede resistente é ao contrário, lá está. É um elemento finito, plano, com 4 pontos. É integrado totalmente com todo o resto da estrutura, com lajes, paredes, lajes de fundação, paredes, nós, barras, que lá quiserem meter, põem lá uma viga agarrada ao meio de uma parede e ele tem, obviamente, um elemento finito adaptado a isso. A geometria também pode ser variável, pode ter aberturas, portanto podem variar as espessuras, podem variar formas da parede. E os esforços não majorados, para a dimensionamento da sapata, são considerados esforços não majorados para a dimensão da sapata e os majorados para a verificação das armaduras. Em termos da modulação destes tipos de elementos, podemos considerar impulsos ativos, passivos e em repouso, por exemplo, no caso de impulso a aplicar em paredes, por exemplo. Aplica-se a teoria de Rankine e Coulomb para esses impulsos e pode ser considerado também o efeito favorável da coesão do solo. O coeficiente de pressão pela zona sísmica também é tomado, ou seja, vocês, por exemplo, se considerarem a cota do sismo abaixo da cota dos muros, esses impulsos podem ser corrigidos com o respectivo coeficiente de pressão pela zona sísmica A, B, C ou D definida. Os muros com calcanhar, portanto, seguem as posições como indica, portanto, o J. Calavera, e também o tacão sem tensões na frente. Está aqui esta imagem aqui ao lado que mostra isso. Um tacão, portanto, tem esta zona aqui que não vai considerar as tensões do terreno naquele local, pelo facto do efeito de travamento e de compressão daquele tacão. Comprovação, derrubamento e deslizamento são opcionais, podem realizar também, como se fez para as sapatas, e a fissuração.
A fixação pode ser usada por duas formas, para controle ou para correção. Podem só pôr um limite e o programa simplesmente verificar se esse limite é ultrapassado ou não, ou pode ser para correção. Caso verifiquem que é ultrapassado, o programa pode corrigir as armaduras para corrigir e conseguir garantir aquela verificação de fadiação. A mínima percentagem de armadura horizontal das paredes em muros de cave são usados os critérios mínimos de armadura para garantia de retração e temperatura e variação de temperatura em muros. A edição da rigidez à flexão em paredes resistentes, ou seja, é possível, no caso de paredes resistentes, alterar a percentagem de parede que é utilizada para resistir à flexão, ou seja, em vez de ser 100% da rigidez da parede à flexão, pode ser só uma parte desse valor. Isso é interessante para o caso de quererem simular paredes resistentes mais finitas a trabalharem com muros de cave, em que podem pôr a parede a fletir entre os pilares que a suportam, como se fosse quase uma laje vertical. Ou seja, reduzir a flexão nesse eixo. Excentricidade da sapata, da ação da sapata para paredes de peças. Há aqui um tema especial que eu vou mostrar aqui nas paredes, que é o tema de termos uma parede resistente sobre uma parede de blocos de betão, uma parede de tijolo sobre uma sapata. E, portanto, a excentricidade da ação no dimensionamento dessa sapata, porque não há rigidez do corpo da parede porque é uma parede de peças, a parede fissura. Portanto, não é uma peça rígida como uma parede de betão, como uma sapata de betão. Portanto, então considerar a excentricidade da ação na sapata. Aqui temos formulação, novamente, para quem quiser ver mais em detalhe esta parte, portanto, caso de muros de cave em repouso e caso de muros de contenção em impulso ativo. Em tricalco, vamos fazer aqui agora muros de cave, já tem lá o introduzido, muros de consola, paredes resistentes e paredes com contrafortes. Temos aqui as opções de cálculo, podemos aqui verificar os desenhos, as listagens, as tensões, deformações, medições e otimização. Haverá muita informação que agora já é repetitiva com aquilo que eu já expliquei anteriormente, portanto eu vou tentar simplificar um pouco essa leitura para este caso. Este muro aqui foi introduzido por 3 pontos, marcando os extremos do muro. Vou fazer aqui um outro muro, aqui ao lado deste, chamo aqui este plano vertical, e neste plano vertical aqui ao lado, vou fazer aqui à distância, por exemplo, de 12 cm, para ficar mesmo coladinho aqui à estrutura, ok, aqui para o lado. E, por exemplo, um muro, por exemplo, com uma extensão, por exemplo, de 6 metros, portanto, 6 metros, ok, daqui para ali, pronto. Marquei aqui 2 barrinhas só para ter pontos, basicamente o que me interessa são só aqueles nozinhos que ali estão. E vou marcar então geometria, um muro de contenção. O muro de contenção é este que 1, 2, 3 pontos, muro de 25 cm, vou chamar muro B, muro, por exemplo, pode ser centrado, ou por exemplo vou pôr aqui pelo exterior, muro de contenção, cá está, com calcanhar obrigatório, vou pôr aqui 50 cm para calcanhar, tacão também, o tacão com uma estrutura mínima de 20 cm e com uma altura mínima, por exemplo, de 50. O tacão pode trabalhar nas 3 posições, na ponta, no calcanhar ou no fusto. No caso no fusto, que é a meio, ponta ou calcanhar seria nas extremidades de cada uma das fundações aqui de lado. Este muro, vou por exemplo editá-lo, secções, muros, e podemos pré-dimensioná-lo outra vez se quisermos com outras condições. Por exemplo, vou-lhe aqui indicar que pretendo, por exemplo, colocar 2 alturas para o muro. Uma altura de 1 metro e outra de 2 metros. Querendo que na cota inferior ele varie, por exemplo, de 35 cm na base para 20 e a parede de cima tenha 20 cm. Ou seja, fiz então um muro com este reforço aqui na parte inferior. Para calcular este muro, vou-lhe dar uma opção de cálculo particular para muros. Muros de cave, cá está. Opções gerais ou particulares. Diferente do outro, porque para o outro muro estamos a considerar estas verificações. As armaduras com varões ou com redes, podem fazer rolos de rede eletrosoldada para fazer as armaduras. A gama de armaduras, a fendiação está a ser verificada sim, para um limite de fenda de 0 a 3, e podem considerar o aumento ou não aumento da armadura se não comprovar esse limite. Recobrimentos a aplicar. E, por exemplo, para outro muro não estou a considerar nas opções gerais comprovação ao derrubamento nem ao deslizamento. Mas para este caso vou querer ativar. Vou querer considerar também um impulso passivo, considerando que o muro está enterrado, por exemplo, 1,20 m. E, em termos de tensão do terreno, está aqui identificada. O tipo de sapata para os muros, normalmente uma sapata flexível funciona bem, porque é um trabalho de uma sapata baixa que trabalha à flexão. E, portanto, vou seguir então essa lógica. Em termos de altura constante, não vou obrigar a altura constante. Vou deixar ele próprio dimensionar qual é a melhor altura para este muro. Em termos de impulsos, cá está, podemos importar os traços gerais da estrutura, porque é possível aqui na função de, já cá volto esta caixa, é possível aqui na função de estratos de terreno, conforme está aqui, definir vários estratos de terreno para o nosso cálculo. Por exemplo, posso definir aqui um extrato inicial, em que fiz aqui um enchimento de terra vegetal, fiz aqui um outro extrato, enchimento de terraplanagem, que tem uma espessura de 1 metro, portanto, o primeiro tinha 80 cm, a segunda tem 1 metro, posso aqui editar, por exemplo, 1 metro quer, por exemplo, 1,20 m, ok? E então ele corrige.
e posso aqui ter, por exemplo, um outro extrato de areia densa. Portanto, posso aqui adicionar mais extratos e adicioná-los aqui. Qual é que é a cota a nível freático? Posso também aqui alterar se quer nível freático ou não. Posso não querer considerar nível freático. A cota de rasante é a cota onde é que está o terreno, daí para baixo. Ou seja, na minha estrutura começa na cota 0, estou a dizer que o terreno começa 50 cm acima da minha cota 0. Ao definir isto aqui nos estratos de terreno na geometria, quando vamos aqui às opções de cálculo, okay? Então, opções de cálculo particulares em muros de cavo, então podemos aqui importar logo os estratos da estrutura, ou seja, sempre que temos opções de cálculo, temos logo ir buscar o que esteja definido geralmente para a estrutura, para não ter de estar a introduzir isto tudo outra vez. Podemos considerar uma sobrecarga adicional de impulsos no muro, podemos considerar também que o terreno não é horizontal, que é inclinado, e podemos considerar que o terreno não vai até à cota do topo da parede, pode ir só até uma cota intermédia. Portanto, é possível corrigir aqui também a cota. Cota nível freático, se existe ou não existe, pode ser que não quero nível freático para o cálculo do muro, por exemplo. Isto é para o terreno situado atrás do muro, portanto, isto são os impulsos no muro. O terreno situado debaixo da fundação também pode ser aqui editadas, as suas características, densidades, coesão, resistências, compressão, atritos, coeficientes de atrito de fundação de terreno, mas podem aqui também ir buscar então à base de dados de terrenos estes terrenos que aqui estão. Estes terrenos aqui, esta base de dados é editável e podem criar mais terrenos, podem editar os já existentes e isso faz no menu de secções. Aqui tem então aqui a base de dados de terrenos que podem então utilizar. Aqui terrenos. Okay? E editar, adicionar terrenos, editar os existentes. Pronto, vamos então calcular esta estrutura desta forma. Vou só fazer aqui mais uma alteração, vamos pôr aqui também maciço e estacas. Vamos, por exemplo, pôr aqui na geometria, maciço, encabeçamento e estacas. Vou introduzir aqui, por exemplo, na zona central, um maciço de 4 estacas, aqui na zona central, que é onde tem mais cargas, para ter menos carga por estaca. E o programa substitui logo a sapata por estacas. Aqui vou pôr um maciço de 2 estacas, por exemplo. E aqui vou pôr então, por exemplo, rodar 90 graus. Rotação 90 graus, por exemplo. E ali vou pôr então um maciço, por exemplo, de 3 estacas. Ok. E pronto, temos aqui uma solução de fundações com novos elementos. Muros de contenção de terras periférico, relação de terras em consola e maciços e estacas. Vamos então pôr a calcular isto. Cálculo automático. E agora vem então os muros de cavo. Vão ser calculados também os maciços e estacas. Aquele maciço é bem... Pronto, é um maciço que teoricamente deverá ser bem mais rígido do que se calhar provavelmente tínhamos no outro sapato anterior. Temos um maciço de 4 estacas. Vamos ver então depois também até os próprios linteiros se refletem também essa diferença. Ok. Temos então aqui agora, sim, pela primeira vez já aparecem volumes também e estacas também desenhadas, temos aqui. Okay. E também a nível de desenho, ver o plano aqui em forma de desenho, já temos aqui também, vou pôr aqui as armaduras aqui em vista, as armaduras aqui também desenhadas. A armadura do maciço de 4 estacas, do de 2 estacas e aqui o de 3 estacas. Vamos também aqui, por exemplo, ver isto também a nível de desenho, a nível, por exemplo, aqui do quadro de maciço e estacas. Cá está ele. Temos então aqui o quadro com toda a informação, maciço, dimensões, armadura transversal e aqui a estaca que foi dimensionada. Estacas estas são sempre perfuradas in situ. Agora, em termos dos muros, que é o que estávamos aqui a ver, temos agora então os 2 muros, vemos ali os impulsos do terreno que foi considerado. E agora vamos então fazer aqui os desenhos destes muros. O que é que temos aqui? Desenhos dos muros de cavo e contenção. Cá está. Temos aqui o muro de cavo, muro que está apoiado na laje. Cá está. Temos aqui a sua armadura identificada por zonas, zona I1 intradorso, T2 extradorso. E temos aqui a zona da cabeça do muro e a zona aqui da ponteira cá em baixo. Não foi considerada a sapata como enterrada, portanto o terreno foi considerado até ali. Temos aqui as armaduras identificadas, com uma amarração da espera e depois a armadura da parede. Optámos pela armadura de varões, não foi por redes. E temos aqui a armadura da ponteira. Também é possível retocar esta armadura se fosse necessário. Podemos alterar quer a armadura da sapata, quer a armadura da parede. O muro B é o nosso muro de contenção e cá está, com as suas armaduras. Se calhar poderíamos pôr uma escala diferente, o muro, por exemplo, com uma escala diferente temos aqui a alterar, por exemplo, uma escala 1,20. Por exemplo, temos aqui então o nosso muro. Temos então aqui a estrutura do muro superior, a estrutura do muro intermédia, a da base, cá está. Temos aqui todas as cotagens, temos toda a informação também dos varões aqui desenhados dentro do muro e depois agora os varões desenhados em separado do muro.
do tacão, portanto toda a armadura está identificada e depois a tabela também de resumo. Também podem, obviamente, ter as tabelas de fabricação, como é óbvio, como vimos para todos os tipos de elementos da estrutura. Cá estão a tabela de fabricação, as quantidades de varões, etc. Okay? Vamos aqui ver se esta parte das medições interessante. Por exemplo, eu quero saber rapidamente desta estrutura, que nós andámos a ver, vimos uma sapata, vimos outra, mas não temos uma noção global. Por exemplo, listagens de medições de fundações. Por exemplo, nas minhas fundações que eu aqui tenho agora um resumo global. Tenho aqui os parcelares todos, linteiros, maciços, estacas, tudo aqui detalhadinho. Mas eu quero ver os totais. Totais. Lintéis, quilos de aço, volume betão, lintéis, sapatas, maciços e estacas. Está aqui. Quilos de aço, volume betão de valorização, áreas de cofragem. E como temos um custo associado, neste caso está na moeda de euro, mas podia ser outra moeda qualquer, temos aqui essa identificação. Agora, por exemplo, eu olho aqui para os lintéis e vejo ferro de 8 utilizado em estribos, ferro de 12 e ferro de 16 em longitudinal. Mas vejo que ferro 16, 800 kg, ferro de 12, 28 kg. Não concordo. Tão pouco ferro 12, eu prefiro chegar às opções de cálculo das fundações e dizer lintéis, usar como mínimo ferro 16. Mandamos recalcular as fundações, cálculo das fundações, e temos então otimizado já o resultado. Não há ferro 12 em lintéis. Ficou tudo uniformizado por 20 kg de ferro 12. Passámos a uniformizar tudo a ferro de 16. Vamos lá confirmar isso nas medições, listagens de medições, de fundações, e cá está. Vamos lá ver os totais. Por acaso pedi só os totais também, há a opção para isso. Cá está. Lintéis, só usa ferro 16 para lintéis, para longitudinais. Sapatas, mesma coisa. Ferro 12, 65 kg, ferro 16, 200 kg. Pronto, temos aqui então a alterar esta configuração. Os maciços de encabeçamento, as estacas, portanto é possível uniformizarmos só pela leitura das medições, sem sequer estarmos a ver os desenhos, temos uma noção exata de que densidades, de que quantias de armaduras estão a ser utilizadas. Em termos destes muros que aqui estão, também existe a listagem, portanto, listagens depois para justificar então o cálculo dos mesmos. Portanto, listagens, por exemplo, de muros de cave e contenção. Podemos selecionar o elemento e temos toda a informação. O muro de contenção, quais é que foram as cotas, os impulsos considerados, as intradoces e extradoces de armaduras consideradas, o controle de fissuração que foi feito e a relação de aproveitamento, a sapata, a largura, as dimensões, a máxima tensão do terreno, a segurança do rompimento ao deslizamento, caso tenha sido também utilizado. Portanto, daqui que a máxima tensão do terreno, por acaso, foi 0,19, quando tínhamos limite 0,25. Portanto, estamos ainda longe da verificação. Portanto, temos aqui a leitura destes elementos. Também os maciços e estacas, também têm no relatório lugar para eles. Vamos aqui, por exemplo, pedir a listagem de maciços também. E, portanto, vai-nos sair agora já a listagem com estes maciços e estacas. Ok, e temos então aqui, vou ter aqui para passar para o fim. Então, temos aqui então os maciços e estacas também com as respectivas verificações de cálculo. Vamos aqui passar aqui, por exemplo, o maciço de 4 estacas, está aqui. Pronto, temos aqui toda a informação da geométrica, as comprovações do terreno, da fundamento, extração das estacas, em cada uma das estacas, a combinação que foi condicionante para cada uma delas também aqui identificada, a comprovação da estaca, as áreas de ponta, concepção de ponta ou de fuste, as resistências, carga de fundamento e a comprovação estrutural da estaca. Portanto, temos aqui também os dados da estaca, da parte de larguras, comprimentos, de encurvadura também, excentricidades por inclinação ou por posicionamento, porque o tricálculo também permite considerar que na própria execução há má execução e pode haver um erro na inclinação da estaca ou um erro no posicionamento da estaca entrar em conta de cálculo com esse efeito. E temos aqui também os esforços normais de compressão, flexão e a combinação péssima temos aqui e a verificação de fissuração por tração. Esforços tangenciais, através de cálculo, através de resistente e a comprovação estrutural do próprio maciço. Enquanto estamos a falar de cálculo das estacas, agora estamos aqui na comprovação do maciço em si. Portanto, as bielas de betão. Portanto, o método das bielas é aplicado para a comprovação dos nós, nó interior, das várias estacas, o maciço de 4 estacas, e os tirantes, portanto, são usados os varões como tirantes para a comprovação neste método de bielas e tirantes. Cá estão os tirantes e as verificações. Armaduras de estribos, armadura de alma, e se tem algum erro na comprovação. Portanto, isto tudo em termos de verificação de maciços e estacas. Portanto, vamos só aqui ver só um bocadinho mais, vou falar um bocadinho mais destes temas. Aqui no tema dos maciços e das estacas, o tricálculo permite consideração de maciços de 1 a 6 estacas. As estacas podem ser do tipo calculadas in situ, em que o tricálculo calcula in situ o betão e a sua armadura.
e também permite fazer o teste de estacas cravadas, portanto, estacas pré-fabricadas. O afundamento é verificado por fricção das estacas flutuantes. O afundamento por fricção ou estacas flutuantes, portanto, o atrito entre o terreno e o fusto da estaca. Ou então pode também ser verificado por ponta, ou seja, as estacas podem ser verificadas por fricção lateral ou por ponta. Essa verificação por ponta permite então a transmissão realiza-se na ponta da estaca, que é normalmente num terreno, um extrato mais resistente de terreno, ou seja, nós escavamos até chegarmos, fazemos a furação até chegarmos a essa camada de terreno. As resistências unitárias de ponta e fusto de alguns terrenos granulares têm aqui algumas referências, para terem uma noção também dos vossos valores de terrenos que encontram nos estudos, também estão muito longe ou fora dos valores expectáveis. Ação admissível para um grupo de estacas, portanto, podemos também fazer essa verificação quando há várias estacas num grupo, ou seja, um maciço de várias estacas, como é que é feita a verificação, e a comprovação também de atrito negativo, portanto, quando existe assentamento ou consolidação de terreno, e o terreno fica parcialmente colado às estacas, e portanto podemos fazer essa verificação de atrito negativo também. É uma opção do cálculo. Estas são duas opções que também estão disponíveis para verificação, que é a comprovação da proximidade de outras fundações ou a comprovação por transporte das estacas pré-fabricadas, por exemplo, também que pode ser interessante. O maciço pode ser verificado pela norma espanhola de betão, EHE, nomeadamente o seu artigo 59, ou a outra regulamentação que o utilizador queira solucionar, queira escolher. Já vimos que o programa permite várias regulamentações. O método das bielas, cá está. O método de bielas para o betão comprimidas e tiradas acionados constituído por varões de aço. O número mínimo de lintéis de acordo com a necessidade causada pelo número de estacas. O que é que se quer dizer com isto? Quer dizer que, por exemplo, um maciço de uma estaca tem de ter pelo menos 2 lintéis, um em cada direção. Um maciço de 2 estacas tem de ter pelo menos um lintel a travar na direção que não tem estacas. A partir das 3 estacas já não é obrigatório colocar lintéis. Maciços de encabeçamento rígidos de altura constante, portanto é como eles são considerados, os maciços de encabeçamento são tomados como elementos rígidos, e em que a distância da face das estacas e do maciço de encabeçamento tem de ser superior ou igual a 25 cm ou a metade do diâmetro das estacas. Cá está, para a consideração de maciço como rígido. Cá está os maciços de 2 estacas, cá está o método das bielas tirantes, aqui definido, para o caso de 2, 3, 4 estacas, para o cálculo de 5 e de 6 estacas. Para o texto de fundação, deixo aqui uma dica, portanto, uma dica ou uma informação. Portanto, os lintéis são unidos entre os centros de gravidades dos maciços, porque às vezes o maciço pode estar excêntrico também, e portanto temos o lintel é sempre unido ao centro de gravidade do maciço. Mas não está previsto em nenhuma regulamentação. Mas recomenda-se, por exemplo, que utilizem uma ação, um exemplo, por exemplo, 10 km por metro, uma ação linear aplicada sobre os lintéis, porque senão, vocês quando calculam os lintéis, o único transverso que lá existe para transverso de cálculo será o que seja provocado pelos momentos nos extremos das vigas. Portanto, tem lógica, muitas vezes, considerar este tipo de situação. Não há nenhuma regulamentação que o preveja e que o obrigue, mas é sequer capaz de uma solução realista de análise. Portanto, fica aqui esta indicação. Cá está, maciços, estacas moldadas, estacas cravadas, e portanto temos então os relatórios e a possibilidade também de peritagem dos resultados. Como havia para as sapatas, já vimos as partes das medições, mas como havia para as sapatas também, por exemplo, quando estamos a ver aqui um desenho de um quadro, por exemplo, de maciços, também obviamente podem chegar aqui, retocar o maciço, alterar condições de secção, de armadura, se tiver não querem estacas circulares, querem quadradas, e podem retestar se a verificação está ok ou não com as alterações que vocês façam. Em tempo real, logo fazer um teste, um ensaio às verificações. Em termos de opções de cálculos maciços, cá estão elas, maciços de encabeçamento e estacas, aqui estão. E portanto podemos dar opções também gerais ou particulares, e cá está. A seleção de tipo de estaca, cravadas ou perfuradas, os coeficientes de segurança adicionais por betonagem vertical, de ações, de armaduras ou fatores de redução de diâmetro, que queiram considerar fatores de segurança. Qual é que é a percentagem de excentricidade do maciço que é absorvido pelo lintel? Podem reduzi-lo, se quiserem, não de ser 100%, podem reduzir isso. Cá está, os terrenos são importados diretamente dos tratos que tínhamos definido, ou então podem ser aqui também editados manualmente. Dá para ver em gráfico também esta leitura, portanto cá está, os vários tratos de terreno, o fricção lateral e por ponta, como é que eles estão a trabalhar. Isto porquê? Porque cada terreno, quando vocês editam aqui, podem definir se é um terreno que é para trabalhar com resistência de ponta ou fuste. Ok? Portanto, têm aqui a possibilidade de ativar ou não ativar essa também consideração para o tipo de estrato que estão ali a tomar. Nível freático, limitar o máximo estrutural da estaca, às vezes por um limite máximo estrutural que a estaca possa ter. A sobrecarga sobre o solo, mínima e máxima que queiram considerar. Fatores de grupo,
quando temos vários grupos de estacas também. Coeficiente de segurança ao fundamento e ao arrancamento. E o atrito negativo, lá está, se querem considerar o efeito de atrito negativo, foi ali explicado atrás, ou não. Para o cálculo da estaca, conforme eu disse, erro de inclinação. A estaca, por exemplo, ter 3% de inclinação na execução. Mau posicionamento, ou seja, a estaca poder falhar tantos centímetros ou tantas vezes o diâmetro, a posição exata de cálculo, e na execução foi falhada. Comprovarem curvadura, forças horizontais sobre o encabeçamento e a flexão da estaca. Portanto, considerar também a estaca à flexão também. Estas forças horizontais são forças adicionais à estrutura. Considerar este momento e este transverso aplicado na cabeça do encabeçamento. As dimensões da estaca, por exemplo, comprimento mínimo 4 metros, ou seja, no mínimo tem de chegar aos 4 metros a estaca para atingir um determinado estrato de terreno que nos interessa. Comprimentos máximos, secções mínimas e máximas também. E, por exemplo, o maciço. Podemos dizer para o maciço que não pode mexer na altura, por exemplo, só pode mexer no vão ou na distância entre estacas. Portanto, é controlável a forma do maciço. As armaduras, ou seja, a gama de armaduras para as estacas, quer longitudinal, quer estribos, para os maciços, quer longitudinal, quer estribos, o controle da abertura de fenda também e o recobrimento. E para as forças adicionais, cá está então, já tinha tido também referido estas considerações. Okay? Portanto, isto foi o que foi tomado para este cálculo. Vamos fechar só a nossa explicação com mais um elemento novo, que é, por exemplo, o caso das paredes de contenção periférica. Tenho aqui um outro exercício este que é um edifício com alguma altura, em que estamos aqui a considerar que deste piso para baixo é enterrado. Ou seja, temos um edifício em pisos para cima e pisos para baixo. Aqui foi considerada uma parede, mas parede esta de parede de betão. Vou considerar aqui uma outra parede, agora deste lado, em vez de ser uma parede de betão, parede de contenção periférica de betão, vamos, por exemplo, considerar aqui uma parede de estacas de betão ou uma parede de estaca-prancha. Este tipo de parede chama-se as paredes de contenção periférica. Podem introduzi-las também como qualquer muro ou parede, picando em 3 pontos que definam os seus extremos. Estas paredes permitem então definir qual é que é, podem capturar de todas as paredes as propriedades, se é uma parede de betão, uma parede de estacas ou uma parede de estacas metálicas. Se escolherem, por exemplo, uma parede de betão, a tipologia de parede que se vai considerar é uma tipologia de módulos betonados e armados de forma independente, com juntas macho-fêmea. Uma parede de estacas de betão são várias estacas em sucessão, em que, portanto, a armadura será uma armadura resistente constante em toda a altura da estaca, e a transversal pode ser feita por estribos fechados ou com malhas helicoidais. E a parede de estaca-prancha é uma parede de estacas metálicas, cravados no terreno, por proporção, e a união entre elementos cravados é feita por algum mecanismo macho-fêmea para garantir, obviamente, a estanquidade da solução também, como aqui se faz também nas paredes de juntas macho-fêmea, também para garantir essa estanquidade da solução. Estas paredes são integradas no cálculo do edifício. As lajes, em contato com as paredes, são consideradas para o cálculo das fases de execução. E ao modificar as lajes, também as paredes são atualizadas. A consideração das ações das lajes em fase de construção normalmente se considera 70% da reação média. E a consideração das ações das lajes em fase de serviço é considerada no estado de limite último a majorar. As ações dos pilares na cabeça da parede contemplam-se para o cálculo da viga-parede, ou seja, a viga de coramento na cabeça da parede é verificada e dimensionada com as cargas que vêm da estrutura superior. É possível também calcular estas paredes isoladamente, só parede de contenção, ou integradas no edifício, que é onde temos mais vantagem dessa integração. A posição das vigas que estão em contato com a parede é automaticamente ajustada, porque o processo construtivo normalmente executa-se a parede de contenção, depois é que se executam os lajes por dentro. Portanto, as vigas têm de ficar por fora da parede. E as medições detalhadas, são também, as medições da estrutura também são feitas como tudo o que vimos até agora, medições de tudo o que é utilizado. Nós, vigas, lajes e bordos de paredes resistentes, na viga de coramento, consideram-se como encastrados na viga de coramento. Qualquer elemento lá na parede são como encastrados. Enquanto todos os elementos que se considerem, portanto, nas cotas inferiores, são considerados como apoiados. Atenção que isto pode ser modificável pela atribuição de qualquer outra restrição. Se querem alterar, podem dar um outro critério diferente, mas por defeito este é o critério assumido. O modo de construção, normalmente, é normal que estas paredes façam em moldes de 2,5 m, 5 metros, em termos de comprimento horizontal deste tipo de paredes. Portanto, é normal que vocês também na vossa modelação pensem nisso quando fazem o comprimento das paredes. A definição do fazimento construtivo e da escavação pode ser aqui definido, que é o que vamos fazer agora no exemplo.
bem como a definição de elementos de travamento e de ancoragens, também para as várias fases intermédias. É possível fazer construção inversa, ou seja, em que se constrói de cima para baixo. Ou seja, põe-se os lajes de cima para baixo, mas obviamente desde que não haja lá prumos de travamento e ancoragens colocadas nas fases inferiores. Vamos poder ver visualmente cada uma das fases. E é possível considerar também nas paredes a proximidade de outros edifícios, proximidade de estradas, através da utilização de ações adicionais de ações retangulares, ações superficiais, ações lineares, que possam estar a fazer impulsos adicionais às nossas paredes, por presença, como eu disse, ou de outros edifícios, ou presença de estradas. Também é possível colocar ações adicionais no coramento, ações verticais, horizontais, momentos. Para os perfis de chapa cravada, temos já definidos os perfis da Arbed e da Arcelor, estão definidos no programa. No entanto, a base de dados é editável, podem criar outros novos fabricantes e inseri-los. As tendências últimas são verificadas pela norma CTE ou pelas formas de Bosinski-Terzaghi, que é a opção que é considerada por defeito, o Bosinski-Terzaghi. O processo que é de feito de cálculo é um processo iterativo que, até se atingir, na média da soma das diferenças, valores abaixo de 0,001 cm. E também, como todos os elementos que vimos até agora, também é feita a verificação para análise e também para correção de armaduras. As ancoragens, os travamentos e ancoragens, quando se fala de travamentos, falamos também de prumos de travamento, por exemplo. Para elementos auxiliares de travamento, também se consideram as variações térmicas, ou seja, quando se põe um prumo, pode entrar logo em cálculo as variações térmicas, as amplitudes térmicas que esse perfil pode estar sujeito e, portanto, entrar em conta com isso também no cálculo. As ancoragens podem ser ativas, tensão inicial, ou passivas, em que não admitem, portanto, no caso, compressões, só trabalham a tração. O programa também faz a verificação do círculo de deslizamento do terreno, verificando a estabilidade global do conjunto, frente à ruptura circular do solo. Só se calcula nas fases em que não existe nenhuma laje e é aplicado o método Bishop modificado, ou seja, pela divisão do terreno em faixas e equaciona o equilíbrio dos momentos. É obtido, portanto, o fator de segurança para cada fase e a resolução também é por aproximações iterativas. Portanto, temos aqui um bocado de grafismo e também aqui a formulação de como é que está a ser feita essa concessão dos pesos das fatias, etc. Portanto, aqui na verificação. O cálculo sísmico também é considerado, portanto toma-se por base da fase anterior finalizada, sem sismo. E depois realiza-se uma nova subfase com os valores de coeficientes sísmicos que correspondam. Ou seja, para cada fase há a verificação com e sem sismo. O cálculo de segunda ordem também é utilizado, ou seja, num único bloco de iterações, vai-se calcular o momento que se iria gerar devido à diferença de movimentos entre o eixo tardoso superior do elemento e a parte inferior. E depois adiciona-se ao vetor de forças nodais as forças horizontais que provocariam um momento da mesma magnitude que o provocado pela excentricidade dos axiais, ou seja, entrar em efeito com a posição deformada através desta aplicação dessas forças equivalentes. Portanto, e isto temos aqui, portanto, no trical, aqui o grafismo aqui da análise das deformadas do muro. Este é o esquema, da parede. Portanto, paredes resistentes, cortinas de estacas ou estaca-prancha, possibilidade de colocar travamentos por ancoragens e prumos. A ficha de encastramento na fundação também é verificada, bem como a viga de coramento na cabeça do muro, a verificação do círculo de isolamento e teremos também, obviamente, as opções de cálculo, relatório de comprovação, retoque manual de resultados e também a medição e otimização. Então, o que eu expliquei, basicamente agora, estas caixas de diálogo vão passar por isso. Uma parede, por exemplo, de estacas, ou uma parede de betão, uma parede de estaca metálica. Eu, portanto, tenho aqui as características do material. A base de dados Arbed ou um genérico que eu queira caracterizar, podemos editar a base de dados se quisermos. As ações do coramento da estrutura são vinculadas diretamente para a estrutura. Podemos aqui também definir, buscar aqui da Arbed, por exemplo, aqui, um perfil, por exemplo, deste tipo. Ok? Depois temos aqui agora os traços do terreno, podem ser aqui importados, por exemplo. Cá está. Os nossos traços de terreno, várias camadas de terreno temos definidas. O ângulo de inclinação do terreno pode ser um terreno inclinado ou pode também ter nível freático também. E pode ser diferente do nível freático de um lado e do outro. Ou seja, podemos ter aqui um nível freático numa cota e outro nível freático noutra cota. É possível também definir agora a geração de fases. Ou seja, eu posso manualmente fazer fases se quiser, por exemplo, calcular uma parede com tensão periférica sem ter edifício. Só calcular a parede em si. Mas tendo o edifício já feito, é só meter lá a parede porque ele gera automaticamente as fases. Podemos aqui, por exemplo, criar fases de medição, fases de escavação, por exemplo. Quero fazer uma escavação, por exemplo, esta aqui,
exemplo, 100 ancoragens. Escavação, cota de escavação, vai até à cota 10 metros, porque a cota 1200 é aquela cota lá de cima. Quero adicionar outra fase, que vai, por exemplo, a escavação até à cota 500. Quero adicionar outra fase, que vai até, por exemplo, até à cota 0. Pronto. E se quer, por exemplo, colocar ancoragens em alguma das fases, podemos chegar aqui e dizer que quero colocar um prumo de travamento, e posso aqui caracterizá-lo, ou podemos aqui também, por exemplo, colocar ancoragens. Sendo que tem aqui a varinha mágica que nos permite então selecionar se queremos considerar um arame, um varão, ou queremos colocar um cordão. Portanto, um cordão. E temos que escolher qual é que é o das classes de cordões que queremos utilizar. Okay? Depois temos aqui então se é um cabo, portanto, comprimento dos cordões, do cabo e número de cabos que vamos utilizar. O cabo que utiliza vários cordões. Valores característicos e a área da secção e comprimento de ancoragem. Pronto, definimos aqui então uma ancoragem. Podemos considerar a ação de plastificação também para esta fase. O ângulo da ancoragem, a tensão inicial, ser uma tensão inicial aplicada, ou seja, ver o tracionamento logo da ancoragem. E pronto, cota de escavação, a cota de ancoragem e a rigidez axial. Pronto, vamos por aqui. As ancoragens são separadas 2,5 m em 2,5 m. Separação entre elas. Pronto, fica ali colocada. Portanto, temos então aqui a possibilidade de definir então vários faseamentos. Podemos então fazer o seguinte: o programa vai buscar aqui diretamente as lajes da estrutura, quais é que eu quero, pronto, e temos aqui as lajes. Portanto, temos aqui então o faseamento de cada uma das várias zonas. Portanto, temos aqui escavação até aquele nível, escavação até este nível, colocação da ancoragem, vem outra escavação e começar a construir. Até que finalmente entramos na fase de serviço, em que já é retirada também depois a ancoragem. Portanto, criação automática a partir dos dados que já vêm da estrutura. Agora podemos, quiser, alterar alguma das fases. Quero aqui pôr uma ancoragem nesta fase, quero alterar a cota, por exemplo. Podemos chegar aqui e fazer agora as edições que quisermos para cada uma das fases independentemente. E depois podemos então dar um nome a esta parede, parede, por exemplo, B, e concluir. Temos então criada uma nova parede aqui. Esta é uma parede de estaca-prancha. Esta aqui é uma parede de betão. Em termos de cálculo, podemos agora fazer então os cálculos e verificações para esta estrutura. Vou só fazer aqui rapidamente o cálculo deste modelo. Verificar se... Obviamente, as paredes não precisam de pilares dentro delas, portanto, os pilares que aqui estão não necessitam. Porquê? Porque as paredes são feitas... os pilares terminam na cabeça, na viga de coramento, que é calculada pelo programa. Vamos pôr noutra direção, a outra parede, esta aqui, apagamos daqui então os pilares. Vamos lá então verificar a geometria. Pronto. Vamos então calcular isto, fazer aqui um cálculo automático, vou calcular só mesmo as paredes de contenção periférica. Okay. Em termos de modulação, daqui dos vários elementos de fundação, falta aqui falar só de um elemento. Alguma coisa me escapou aqui. Vou verificar a geometria. Está a calcular o sismo e a seguir vai calcular então os esforços. Estava a dizer, em termos de elementos de fundação, existe mais um elemento importante. Agora não estou a conseguir fazer aqui alguma coisa, já vou verificar. Vou só falar aqui, como já estamos um pouco em cima da hora, vou só falar aqui de um tema que é as lajes de fundação. Vamos aqui fazer só aqui um exemplo. Portanto, abrir aqui, por exemplo, uma cópia aqui desta estrutura. Vou aqui ver só uma cópia desta estrutura.
Só vou bordá-lo como já está feita, só para não tentar fazer isto, estar a criar agora um modelo. Por exemplo, vou aqui apagar estas paredes aqui, eliminar esta parede que aqui está, aproveitando esta estrutura. Por exemplo, vou aqui apagar estas lajes, eliminar, pronto, estas aqui apago-as, e vou pôr a minha estrutura se calhar só a arrancar a partir daquele nível, só para também o cálculo ser agora muito rápido, que é para não perdermos tempo. Vou dar aqui uns apoios, por exemplo, encastramento. Pronto. Encastrei aqui estes nós todos. E agora, para a fundação disto, gostava então de colocar aqui umas sapatas. Ou seja, chegava aqui, sapatas, introduzir sapatas de lado, mas ou o terreno era muito mau, ou outra condição qualquer, e quero pôr aqui então uma laje de fundação. A laje de fundação é uma laje que eu posso aqui introduzir, laje de fundação 1. Ponho aqui as cargas que já estão sobre ela, a espessura que a laje tem. Vou pôr aqui uma laje, por exemplo, agora com 35 cm de espessura. E vou então introduzir esta laje aqui nesta área da estrutura. Vou fazer aqui praticamente quase a metade, é para um bocadinho mais pequenina, só para vermos aqui o efeito. Vou pô-la, em vez de vir até aqui, vai até aqui assim, assim. Ou seja, de um lado estou a fazê-la mesmo ao limite, do outro lado estou a fazê-la aqui com alguma folga deste lado. Ok. Pronto, temos então aqui, obviamente que as sapatas não têm a razão de existir, e tudo o que descarrega em lajes de fundação, paredes, lajes, escadas, pilares, a condição de apoio de todos é sempre livre, porque quem é que tem a condição de apoio? Quem tem a condição de apoio é a laje de fundação, porque a laje de fundação é, aqui nas secções, laje, fundação características, é aqui que nós podemos definir então o material que é aplicado, nível de molduracidade, e também cá estão os constantes de rigidez do terreno para o cálculo. Ou seja, quando é laje de fundação, normalmente não é necessário considerar a rigidez da rotação, basta só a rigidez que aqui está identificada, sendo que o KY será o KY resultante do nosso terreno. O KX e KZ, se não tiverem informação, podem considerar valores se calhar na casa dos 30%, 30 a 60% do valor do KY. Também é possível fazer várias zonas de terreno, não ter só uma zona geral, mas ter vários terrenos diferentes na mesma laje de fundação. Existe um outro conceito, são as vigas flutuantes, vigas apoiadas sobre o terreno. Aqui sim tem lógica de considerar rigidez à rotação, podem também aqui considerar qual é que é a tensão do terreno, e então isto é como se fosse uma viga apoiada em cima do solo. Ou seja, desculpa, cancelei a caixa de sem querer, ok? Só queria aqui pôr este aqui a 0. Okay. Considerar uma tensão de terreno baixa, normalmente a laje de fundação utiliza-se quando temos tensões baixas ou quando temos cargas substanciais. E então vou dar as condições. Uma viga flutuante é como se fosse, por exemplo, uma barra. Por exemplo, vou pôr aqui estes 3 pilares aqui apoiados em viga flutuante. Eu vou dar uma secção, podia ser uma secção de betão, podia ser uma secção em T, uma secção aqui de 40 por 40, pronto. Vou fazer um bocado assim simples. Podia pôr uma secção em T ou em L, também era possível. Obviamente que este tipo de elementos também não têm apoios, porque quem vai ter apoio vai ser a viga flutuante. Portanto, apoios para estes elementos aqui vou pôr livre. Não tem apoio, não tem apoio, não tem apoio. Também não precisa de sapata também. Sapata eliminar, porque quem vai ser a fundação vai ser a viga. E a condição, já agora vou pôr aqui uma coisa também, que é de um lado vou pôr a viga maior, do outro lado não ponho. Por exemplo, vou pôr aqui, segundo este X, de um lado a viga com mais 1 metro. Ou seja, a viga mais comprida 1 metro para aquele lado. E aqui não, termina mesmo ali a 0. Ou até, por exemplo, vou pôr de outra maneira. Vou pôr aqui 2 metros deste lado. Okay? Do outro lado ponho só 1 metro. Ok. Pronto. E agora vou pôr a condição de viga flutuante. Dentro da função de barras, temos aqui a função de viga flutuante. Aqui, fazer viga flutuante. E então podemos aqui indicar que era de 50 a 50 cm, atribuir estas características para aquelas viga. Esta, esta, esta e esta. Pronto. Temos aqui então algumas soluções interessantes. Esta viga aqui, esta laje aqui tem uma laje com uma altura de 35. Eu vou pôr aqui estas vigas de bordo também exatamente iguais. Às vezes faz também este tipo de situação para considerar às vezes uma viga no bordo para ter uma armadura que permita agarrar, suportar as armaduras da laje. Ou seja, é interessante às vezes termos aqui esta viga com uma secção para que consiga suportar as armaduras que a laje tem. Só pôr aqui isto centrado. Centrá-las aqui para ficarem todas centradas com as posições dos pilares. Temos aqui. Mas também é possível colocá-las como fictícias. Ou seja, fictícia quer dizer que não tem nada. Termina só a laje sem viga nenhuma. Portanto, é consoante o critério que se precise.
Estas lajes de fundação portanto, as lajes de fundação, essencialmente, também são coladas por métodos definidos, 4 pontos, documento plano 4 pontos. A deformabilidade dentro do plano é opcional, podem considerar 3 ou 6 graus de liberdade para estas lajes. Normalmente consideramos aqui a norma EHE de Espanha, porque Portugal não tem nenhuma regulamentação específica para isto. E a interação da resistência de terreno de estrutura assume o pressuposto da proporcionalidade entre a tensão aplicada e a deformação produzida. O módulo Winkler é aplicado e é rentável quando a superfície das sapatas supera mais de 50% da superfície total implante. Ou seja, quando temos muitas sapatas, muitas fundações, chega a um ponto que começa a ser mais rentável a aplicação de lajes de fundação. Os terrenos podem ter uma tensão admissível reduzida ou então ações significativas para justificar a utilização de lajes de fundação. E também é possível fazer em cálculos na ordem a questão de que as lajes de fundação, quando se levantam, não transmitem tensão ao terreno, ou seja, não há tensões negativas. O terreno não cola a laje ao chão, ou seja, quando a laje é tracionada, é levantada, as molas libertam e deixam fazer esse funcionamento. Podem receber outras tipologias de pilares, paredes, lajes, casas, isso tudo pode descarregar em cima da laje de fundação. A laje de fundação suporta vigas e reforço de capitais. Também é interessante este caso. Por exemplo, podemos chegar aqui, lajes, ábacos, introduzir aqui um ábaco, este aqui, por exemplo, pôr aqui um ábaco de dimensão fixa, até se quiser, ou com uma proporção de distância entre vãos, ou com uma distância mínima à face do pilar. E posso pôr um capitel ressaltado. A laje tem 35, eu posso pôr aqui um lintel, por exemplo, de 50. E ponho ali um lintel de 50. Ui, que dimensão tão grande, não quero tão grande, vou pôr se calhar uma dimensão mais pequena, ou alterar aqui os valores, ou pôr uma dimensão, por aqui uma dimensão, por exemplo, 2 metros por 2 metros. Ok. E depois ali um capital naquela zona. Outro tema que também é possível fazer é que podemos chegar aqui e pôr aqui também vigas de reforço. Portanto, quero pôr uma viga de reforço aqui, secção, por exemplo, de 40 por 80. Pronto. A laje tem 35, ponho aqui um vigalhão grande. Pronto. Ok. E temos então a estrutura para calcular. Os avisos que estão aqui são avisos lá de cima da estrutura. Este é que não. Apoio vertical incompatível. Atribuir mola. E está este aviso em todos os encastramentos que estão aqui. Porquê? Porque o deslocamento do encastramento é igual a 0. O deslocamento de uma laje de fundação ou numa viga flutuante é diferente de 0. Então pode haver uma incoerência depois na análise, causada por esta simplificação de estarem a pôr encastramentos. Que é, por exemplo, acontecer um caso deste tipo. Por exemplo, esta zona aqui tem deslocamento 0. Imagina aqui a viga de cima, deslocamento 0. Esta aqui pode descer, o deslocamento pode ser diferente de 0. Ok? Este pode ser diferente de 0. Este aqui não desce porque é igual a 0, que é o encastramento também. E este aqui pode ser diferente de 0 e este pode ser diferente de 0. Ou seja, cá em cima as vigas podem dar assim. Isto, se calhar, não é muito real. Portanto, o que o programa está aqui a indicar é dar uma informação, um alerta ao utilizador. Atenção, senão poderão estar a criar este tipo de situações. Se as deformações aqui forem acentuadas, pode acontecer um caso desses. Portanto, há que analisar e ter atenção se realmente é coerente o modelo que estão a querer calcular. Pronto, vamos então calcular esta solução. Ok? Por isto a calcular. Cálculo automático. E vamos ter aqui um cálculo para calcular sismos, esforços, as fundações e as lajes de fundação. Pronto, mete isto a calcular. Vamos lá então ver aqui. Enquanto ele calcula. Pronto. A modulação pelo módulo Winkler, vocês têm aqui os valores horizontais de K. Os horizontais podem ser normalmente 0,3 a 0,6 do valor do K vertical. Portanto, podem ter essa lógica quando não têm relação para isso. Aqui deste lado direito têm aqui uma explicação de como é que podem obter valores de K. Ou seja, a partir dos valores de K30, dos valores de ensaios de placa quadrada de terreno 30 por 30, podem, por exemplo, aplicar o K30 com base na distância dos vãos de pilares ou a distância da largura da viga de fundação, da viga flutuante, e ter então aqui o cálculo do valor de K que pretendem. Tem também aqui outras formulações para solos argilosos e solos coesivos. Para lajes de fundação, lá está, o K vertical, ou seja, o K é igual a 0, o KG, K de rotação, o valor de rotação é igual a 0, ou seja, o K para rotações é igual a 0, para vigas flutuantes, sim, considera-se então diferente de 0, que foi aquela concepção que tivemos lá atrás na caixa de aula. Diferentes valores de K por área, ou seja, podemos considerar diferentes valores de rigidez por cada área da laje de fundação, que foi também que expliquei, e que, como relação, digamos, vocês podem tomar, às vezes, como uma base de ideia, que altura vou considerar para a laje de fundação. Podem considerar como uma regra de pré-dimensionamento básica, que é o vão de pilares dividido por 10 mais 30, isto é centímetros.
Em termos de diferentes espessuras, podem começar diferentes espessuras, diferentes cotas, diferentes restrições de apoio. Portanto, podem considerar, por exemplo, imaginem que tem um elevador, uma caixa de elevador a um nível e tem, por exemplo, a laje noutro nível, cotas diferentes, espessuras de laje diferentes, restrições de apoio diferentes e também podem considerar, conforme disse, a viga flutuante como em T ou em L. Aqui tem alguns valores de referência de K30 para alguns terrenos, se quiserem ter aqui uma pequena bibliografia, valores de Terzaghi e valores de outros autores também propõem. Aqui temos o efeito das abas, por exemplo. Aqui temos então um exemplo desta imagem em que temos abas e, portanto, temos a deformação de uma maneira e sem abas, aqui na imagem do lado direito, e como é que se pode comportar a deformação, portanto, da laje de fundação. Vamos ver então o nosso cálculo. Portanto, terminou. Temos então já calculado o momento finito daqui da estrutura. Vamos aqui, por exemplo, verificar por gráficos de isovalores, por exemplo, rapidamente já, deslocamentos e rotações verticais por envolvente mínima de esforços, por estados limites últimos, por exemplo, majorados mesmo para ver os máximos. Vamos aqui desenhar. Portanto, temos aqui o máximo de deformação da estrutura, cerca de quase 1 cm naquela zona azul escura. Aqui na zona vermelha está 0,1 cm, ou seja, 1 mm aproximadamente. O que mostra, vou pôr isto aqui mesmo em deformada visível, não só como gráfico, mas como deformada. Portanto, temos aqui então gráficos, deslocamentos, que eu queria ver. Cá está. Vou exagerar um pouco a deformada, vou pôr isto aqui, por exemplo, 300 vezes maior. Pronto. E observa-se então, o que é que se observa aqui? Observa-se claramente o efeito de que aqueles pilares, quando não têm área de laje-fundação, a laje-fundação está a ceder o canto. Aqui, como houve área, apesar de ter um pilar central, não se deu tanto. Se deu mais lateralmente do que propriamente na continuidade, por ter aqui esta área de continuidade. Portanto, não se esqueçam disto, que a laje-fundação convém ter sempre a área para distribuição da tensão da carga dos pilares. Aqui vemos também a viga flutuante a trabalhar. Okay? Temos aqui os deslocamentos máximos a chegarem aos 1,3 cm, aqui, estados limites últimos majorados, okay? Considerando a laje-fundação e também aqui. Ou seja, isto pode criar o tal efeito que eu acabei de dizer, que é, por exemplo, de quererem, por exemplo, considerar, por exemplo, o estudo deste pórtico. E, por exemplo, vendo aqui a deformada deste pórtico, se calhar vamos analisar o comportamento que estava indicado. Agora, se é um bocado exagerado este grafismo, vamos pôr só 150 vezes exagerado. Portanto, cá está então o grafismo do afundamento e ali encastramento com deslocamento zero. Portanto, com este nível de deformações para este tipo de terreno, será que seria conveniente pôr ali uma mola e não deixar ali o encastramento, porque o deslocamento aqui é bastante grande. Portanto, aqui está esta leitura do comportamento global das fundações integradas no cálculo do edifício. Okay. O cálculo da laje de fundação também pode ser como opções gerais ou particulares. Lajes de fundação. Laje de fundação, está aqui. E então temos aqui então as armaduras que são utilizadas. A armadura de base pode ser definida pelo utilizador ou pode ser calculada por percentagem dos esforços máximos. A armadura do capitel, armaduras de pulsamento também são logo verificadas e controlos de fendiação, cá está, recobrimento, cronometria de inertes para a betonagem das peças. Em termos de desenho, também se gera automaticamente o desenho da planta de fundações com as lajes. E, por exemplo, quero fazer aqui um corte. Aqui está um erro de pulsamento aqui no ábaco, no capitel, não consegue arranjar a solução. Portanto, tem pulsamento ali. Se calhar temos de pôr um pouco maior. Vou fazer aqui um corte só para ilustrar melhor as armaduras. Corte, definir. Meto aqui o corte. Posso identificar as armaduras com textos. Marcar o corte daqui até aqui. Largar o corte aqui em cima. Estamos a ver aqui a armadura de base que foi colocada. Vamos, por exemplo, ver aqui, por exemplo, também estribos, ábaco, pulsamento se existir. Cá está, armadura inferior. E, por exemplo, pôr também já agora a superior também em vista. Portanto, temos aqui então as armaduras, por exemplo, tirando aqui a de base, ficar só, por exemplo, a armadura da zona do capitel. Portanto, tudo isto são opções, podem gerir, podem imprimir os vossos desenhos, organizá-los. Aqui a viga de fundação também está disponível, podem ver também. Portanto, é um esquema muito parecido ao dos lintéis. Muito bem. Estes eram os temas que queríamos aqui abordar nesta sessão. Existiam mais temas que podíamos falar, mas para os temas que estavam aqui propostos para este dia, eram aqui as questões indicadas. Se houver questões ou perguntas que queiram colocar, por favor, estejam à vontade e estarei disponível para esclarecimentos. Eu vou verificar aqui também a nível de questões do chat, se temos aqui algumas questões pendentes.
Aqui tem aqui informação, uma pergunta. Sapatas conjunto. Como é que é? Também faz a primeira pergunta tem aqui. Também faz a verificação de funcionamento em sapatas? Sim. Já vimos que sim e está justificado nas listagens que observámos. Sapatas conjuntas é possível e quantos pilares? Sapatas conjuntas é possível até 2 pilares. Para mais do que 2 pilares, utilizam lajes de fundação. Porque, dependendo da geometria que eles tenham entre eles, da definição da distribuição entre eles, é muito mais correto fazer a análise com um elemento de laje de fundação, laje apoiada em terreno. Portanto, a recomendação é laje de fundação para mais do que 2 pilares. Sim. Tenho um perfil de terreno tendo fundação de estacas em 2 níveis. O programa considera esse nível? Variam os diâmetros das estacas, a densidade do aço? Claro que sim. Vocês, no exercício que eu fiz há bocado, vocês tinham aqui por estacas há bocado. Geometria, maciços, estacas, introduzir, por aqui um maciço de 3 estacas, por exemplo, aqui nestas estacas que aqui estão. Pronto, aqui ponho isto tudo agora com estacas. Ok. Ok, está tudo com estacas agora. Muito bem. Agora, quero considerar cotas diferentes. Pronto, vamos dizer então. Translação, por exemplo, tenho de descer para baixo. Tenho de descer aqui, por exemplo, 2 metros, desce esta aqui. Foi para o lado, enganei. Não é aqui em X, é em Y. Y é que é o vertical. 2 metros, volta para trás. Este aqui desce 2 metros. Foi para cima, enganei. É negativo. Isto é engraçado. Para baixo, 2 metros. Ok. Esta aqui, por exemplo, 4 metros. Esta aqui, por exemplo, 6 metros. Pronto. Ficam estacas a cotas diferentes, não há problema nenhum. Depois têm aqui, querem, por exemplo, considerar opções de cálculo diferentes. Tudo bem. Vêm aqui, maciços, opções particulares e dão uma opção. Uma opção para o maciço. Este aqui leva uma determinada opção, que este aqui é com estacas em situ, determinadas condições de diâmetros que queiram definir. Ok. Está aplicada para aquele. Agora, quero definir que este aqui é, por exemplo, estacas cravadas e a nível de dimensões tem aqui a separação mínima tanto, o diâmetro, lado mínimo, quero que tenha, por exemplo, 30 de mínimo e módulos de 10 em 10, pronto, para este. Tenho que escolher aqui qual é que é a estaca, como é estaca cravada, qual é que é o tipo de estaca que quero utilizar. A base de dados de estacas cravadas também é editável, pronto, e por aí em diante. Portanto, claramente, podem fazer toda essa organização de estacas, vários níveis e diferentes diâmetros, estacas, densidades de aço, tudo isso. Tipos de condições a fixar de diâmetros das estacas. Temos condições de fixar os diâmetros das estacas? Sim. Vem aqui, opções particulares, como eu disse, e nos diâmetros das estacas tem aqui dimensões, está aqui. Podem considerar um lado mínimo e o módulo de lado que queiram. Podem minimizar o lado ou minimizar o comprimento. Pronto, podem jogar com a situação. Agora, se aquela dimensão que nós queremos não dá, o programa vai ter de dar uma solução. Portanto, ou vão ter depois de uniformizar tudo pelo bitola maior. Portanto, obviamente. Podia mostrar um exemplo de contrafortes? Sim. Contrafortes. Geometria, rede. Vou fazer aqui um exemplo. Vou fazer aqui uma nova estrutura até, para não perder esta. Pode ser precisa ainda. Contrafortes. Contrafortes. Modelos com elementos finitos. Aí é um elemento finito. Quero fazer um muro que tenha, por exemplo, um comprimento de 8 metros. Uma altura, por exemplo, de 3. E mais nada. Fiz uma baliza. Quero fazer um muro aqui. Ou até podia ser uma coisa mais evoluída, já para me poupar tempo. Fazer aqui uma rede e depois tem um contraforte que tem um comprimento, por exemplo, de 2 metros atrás. E quero dividir isto aqui, contrafortes, por exemplo, quero colocar 3 contrafortes. Um a princípio, um a meio e um a fim. Portanto, dividir em 2 partes. Pronto, fiz isto. O que é que eu faço agora? Parede resistente, introduzir. 1, 2, 3 pontos. Parede A. Posso dar aqui as definições que queira para ela. Posso dar a espessura que queremos para esta parede, para parede 20. Que se quer alterar a rigidez da parede, foi o tema que eu já falei, pode aqui também alterar a rigidez da parede. Ok? Está a parede criada. Quero fazer agora contrafortes lá atrás. Então faço aqui então, por exemplo, parede resistente. Introduzir. Agora faço parede B. Esta parede B, eu não quero que ela fique um contraforte assim, senão desperdiço muito material, não é? O que nós queremos é que esta parede aqui seja, por exemplo, parede modificar, mover vértice. Este vértice aqui, por exemplo, deixo aqui para baixo. Deixei para cima também não dava, portanto vou deixá-lo para baixo. Bem, perdi-me aqui um bocadinho. Daqui, vem daqui até aqui, por exemplo. Pronto, fiz aqui isto. Aquelas barras só usei para modelar, mais nada. Nem sequer faço mais nada disto, eu só utilizo para este efeito. Agora quero fazer mais iguais. Como aquilo dá muito trabalho de fazer, faço só uma vez. Agora copio este, ok? E quero então colar para aqui. Copiar e colar. Copiar este aqui, ponto de inserção ali. Okay? E agora colar. Aqui, colar aqui. Eu estou a fazer o tais teclado, mas toda a gente desconhece, não é? Copiar é Ctrl+C, colar, Ctrl+V. Portanto, toda a gente conhece isto.
Pronto, e pronto, uma fundação para isto, não é? Pôr aqui nisto uma fundação, uma parte de baixo, uma laje de fundação. Laje, introduzir uma laje de fundação, nome, laje do contraforte, e por exemplo, quer cargas em cima dela, a espessura que ela quer que tenha, pronto, marca aqui, quer que comece logo aqui, não quer dar uma abazinha, pronto, quer dar uma aba para aqui, por exemplo, se quer fazer um bocado daquele lado, aqui quer fazê-la aqui mesmo juntinha, a vir daqui, aqui, e fechou. Estou a usar a mão livre? Estou. Podia ter aqui pontos exatos, podia ter um desenho de bocado por baixo, depende do rigor que queiram fazer. Neste caso aqui estou a usar como rigor a malha do programa que eu tenha configurado para fazer saltos de 20 em 20 cm, portanto foi o que eu defini aqui para este efeito. Pronto, está feito. Está bem feito? Não faço a mínima ideia, vamos lá verificar então. Se é que os apoios não tentar ali, vou pôr tudo livre. Ok? Pronto. Verificar a geometria. Ok? Pede para renumerar, vamos lá então ver. Ok, o que é que diz aqui? Barras em pré-dimensional. Aquelas ali de baixo. Vou pôr isto tudo como fictício, que não quero nenhuma viga aqui. Verificar isto. Barras em pré-dimensional. Onde é que estão estas? Apenas assim de qualquer. Esqueci de apagar estas aqui. Ficaram aqui acima estas. Okay. Estão a ver? A verificação de geometria é quase como um tutor que nos vai ajudando a fazer as coisas. Portanto, vai-nos ajudando a verificar se temos um modelo bem feito. Pronto, está aqui. Agora falta aplicar o quê? Apoios. Impulsos. Impulsos. Então queremos considerar aqui ações, definir impulsos de terrenos e fluidos, está aqui. Okay? E agora seguimos aqui, pressão de terreno. Se tivesse extratos definidos para este modelo, ia já buscá-los, se não, vou aqui adicionar. Por exemplo, o terreno que aqui vou considerar uma camada única de areia semidensa. Ok. Cota superior, vou dizer que é cota 300. Ok. Aceitar. Eliminar este aqui. Portanto, fica só aqui areia semidensa. Isto é cópia de, fica mesmo areia semidensa. Pronto. Ok. Só uma sobrecarga adicional. O terreno é inclinado, o terreno tem 10 graus de inclinação. Cota de rasante, qual é que é? Vou dizer que é cota 280. Que vai até a cota 280, que o muro vai até a 300. O impulso é ativo. Vamos considerar que é ativo em paredes, por exemplo. Ou está em repouso. Depende do método construtivo. Se vocês forem betonar contra o terreno, se calhar vão fazer em repouso. Mas se forem betonar com cofragem, se calhar vão ter de fazer ativo. O nível freático existe ou não existe? E onde é que eu vou aplicar então o impulso? Pronto, aplico aqui. Pronto, venho ali e tenho ali então o impulso aplicado. Portanto, vai ser o diagrama triangular de impulso aplicado. Pronto, está então criado um modelo. Agora é NCA. Podemos agora NCAR isto, calcular isto. Ok? Cálculo automático. Portanto, isto por acaso era um tema que eu tinha aí nos slides, mas como eu já tinha falado tanto de muros, não me pareceu tão importante. Isto é a aplicação daquilo que já vimos. Estas paredes também têm um tema interessante porque ele verifica também outra coisa interessante, que é ele permite considerar armaduras diferentes nas paredes. Vocês quando fazem as paredes, dá para fazer, por exemplo, uma armadura de base, ok? Mas depois pode, por exemplo, pôr um reforço na parte inferior da parede que permitir reforço com armadura diferente, que é para ele não ter a armadura condicionada pela parte inferior, ou seja, ele faz uma armadura de reforço na base e depois estica a armadura mais ligeira para a parte superior. Vamos lá para isto a calcular com esta opção. Mais, ok? Finalizado. Pronto, agora temos aqui os desenhos das armaduras de todas estas peças. Por exemplo, quer ver aqui o desenho da parede. Onde é que está aqui a parede? Desenhar plano da parede. Está a ser para aqui um destes aqui. Pronto. Está bem, a parede com a secção. Tudo definido, a armadura de fecho, as armaduras da parede. Nem sequer está tão ligeiro, já está sobredimensionado. Não precisamos de tanta coisa aqui, precisamos baixar bastante material nisto. Ele está a 12 a 30 porque eu acho que nas opções de cálculo pus lá que o diâmetro mínimo é de 12. Não, vamos ter 8 como mínimo. Vamos lá experimentar isto com o ferro de 8. Dá uma coisa muito mais em conta. Cálculo, paredes. Ok, vamos lá então ver o desenho. Pronto. 10 a 25 na vertical, 8 a 30 na horizontal, também está sobredimensionado mesmo assim. Temos de baixar a espessura da parede. Portanto, podemos poupar aqui mais material. Vista em corte também, horizontal. Pronto, depois temos também as armaduras também dos contrafortes, também aqui desenhados. Ok, cá estão os contrafortes também. Também temos a laje de fundação também. Pronto, temos as várias peças aqui da fundação. A laje de fundação não calculou por algum motivo, não sei o que é que foi, mas ele há de explicar aqui. Cálculo, laje de fundação, explica porquê de estar erros. O que é que foi? Está a avisar. A laje de fundação levanta-se em algum ponto. Ou seja, a algum ponto a laje está-se a levantar. Se calhar não é muito bom, não temos uma boa solução ainda. Podemos, se calhar, ter tudo verificado em termos de botão, mas está a tombar. Portanto, se calhar temos de aumentar o contrabalanço desta zona. Vamos, por exemplo, ver aqui as tensões no terreno. Tensões no terreno, tensão vertical, tensão mínima, tensão máxima. Vamos ver a tensão mínima. Portanto, ali. Está ali naquela banda de trás, está a haver um bocadinho de tensão negativa, que é azul escuro.
Ou seja, está a haver ali levantamento naquela zona que ali está. Ok? Então, temos a leitura. Está aqui a explicação feita. E agora, que tal fazer isto em segunda ordem, como eu disse? Fazer o cálculo de esforços em segunda ordem e vamos considerar que deixa levantar. Vamos ver se o que acontece. Ou seja, vamos fazer o cálculo de segunda ordem agora e metê-lo a calcular. Pronto. E temos consigo considerado, não se esqueçam. Bom, mais perguntas? Contrafortes? Sim. O módulo vínculo, sim, foi aquilo que já indiquei essa situação. O módulo vínculo, até dei aquelas relações de terrenos e valores da K30. As ferragens de tribos das estacas aparecem nas tabelas de ferros? Sim, aparecem nas tabelas de ferros e há a possibilidade dos tribos das estacas serem tribos fechados ou serem tribos helicoidais. As paredes podem ser em forma... Os pilares podem ser em forma de L ou T. Os pilares podem ter qualquer forma. Vocês podem fazer até pilares ovais se quiserem. A nível de armaduras, o Tricalc desenha pilares retangulares ou quadrados. Portanto, de qualquer outra forma pode ser considerado um modelo, mas depois tem a adaptação da armadura. Viga flutuante funciona com sapata corrida? Sim, basicamente a viga flutuante é como se fosse uma fundação diretamente apoiada no terreno em que sobre ela arrancam outros elementos. Então, uma sapata corrida, sim. Funciona também, é um elemento de betão apoiado sobre o terreno. Desníveis de sapatas, as suas ligações a letras de fundação. Sim, é uma pergunta. Olha, aqui, por exemplo, de cálculo na hora, está-nos a dizer que não estamos a conseguir calcular isto, não está estável. Portanto, a estrutura está a tombar com este dimensionamento, está com dificuldade a fazer a convergência. Portanto, tem mesmo de solucionar e pôr aqui, se calhar, o aumento do tamanho, que se há a concessão do peso do terreno em cima da laje, são opções. Desníveis em sapatas, por exemplo, vou pegar aqui no outro exemplo. Acho que é este aqui que nós estávamos aqui a mexer. Por exemplo, se quiséssemos considerar aqui, nesta estrutura, considerar os níveis, por exemplo, estão aqui os níveis já feitos, quero pôr linteiros. Bom, linteiros de fundação, não existem linteiros inclinados. Não existe um lintel de fundação com viga de equilíbrio, não existe inclinado. Se eu, por exemplo, chegasse aqui e puxasse para baixo este pilar aqui e quisesse unir um com o outro, o que fazia era pôr uma barra normal. Barra perpendicular para o ponto, perpendicular a esta, passar por este ponto. Portanto, tem então a união. Portanto, não é um lintel de fundação, não faz função de equilíbrio de momentos. Onde podemos definir, no programa podemos definir o modo Winkler. Pronto. O modo Winkler será aqui, em secções e dados, tem aqui a rigidez do terreno, podem pegar nos iniciais de K30 e como tem aquela formulação que eu vos dei nos slides, tem lá a conversão do K30 para KY, o K vertical, que podem aqui utilizar. Okay? Que é já considerando a distância entre pilares, entre apoios, que podem aqui tomar. Pronto, penso que não tem mais nenhuma pergunta pendente. A todos agradeço a vossa atenção. Estamos disponíveis para futuros esclarecimentos. Quem quiser saber mais informações, por favor, contacte com o nosso suporte técnico. Temos sempre muito gosto em passar informação acerca dos nossos produtos e de como é que eles funcionam. Não percam a próxima sessão. Próxima quinta-feira será uma sessão muito interessante sobre o novo modo de Light Steel Framing, portanto, de estruturas de LSF, o modo automático. Tricalc sempre calculou LSF, agora temos uma solução totalmente automática, desde a parte da modelação até a aplicação real da estrutura para a obra, com ligação direta até às máquinas de fabricação. Portanto, não percam essa sessão e espero ver-vos nesse momento. Quem tiver mais questões, por favor, contactem-nos, tem os nossos e-mails da ArcTech no nosso website, teremos muito gosto em ajudar-vos. Uma boa tarde a todos e um excelente dia.